pronto. Então já vai no seu Sem bom me dia. chutar. Na hora que quiser, João. Pode ir? Fala, galera, muito bom dia. Estamos aqui no nosso processo de gravação. Você tá rindo, né, Simone? Lógico, você sempre manda. Muito bom Seu dia, vago. seja muito bem-vinda. Bom dia, Ivan. Simone Galesco. Anota esse nome aí, viu, gente? Anote que o bicho vai pegar. Como você está? Tudo bem? Tudo ótimo. E você, Ivan? Dormiu bem? Cara, maravilhosamente bem. É um prazer estar nessa mesa aqui que eu amo tanto. E você está bem? Eu não vejo a hora que chega. Mais um dia de gravação. Mais um dia de falar das nossas redes sociais, hein, gente? Nosso YouTube, você tem que correr lá, se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nada do que chegue top, aqui, porque viu? tá top. Tá ficando nível hard, igual a nossa convidada. E no Spotify também, já segue a gente pra você ouvir a gente naquele trânsito, nesse sol escaldante, e ver a cara do Ivan no seu Tem carro. que seguir, viu, no Spotify também, tá, Não gente? esquece. É. E E não esquece de TikTok. mandar também, ó, pra família, pra galera que precisa muito ouvir esse conteúdo que nós levamos aqui. Então manda pra aquela galera, manda pro empreendedor, manda pra pessoa que precisa ouvir e entender esse processo de crescimento dentro da sua De empresa. montar a marca, você que já é um empresário, tem uns perrengues, porque cada conteúdo que cada um traz, porque a gente sabe quem a gente está trazendo aqui, são pessoas que têm raiz forte, pode mudar a história da sua empresa. Ivan, quem tá com a gente E hoje? histórias de verdade, tá? Histórias de verdade. Gente, é o seguinte, ó, estamos hoje com uma super convidada, tá? A Caroline Senati, tô pronunciando certo? Sim, certinho, Senati. E assim, nós colocamos lá, foi o Marketing 360, mas na verdade ela tem uma bagagem, tem uma história incrível, que a gente acredita que isso muitos empreendedores, mas muitas mulheres também precisam chegar a histórias como essa, de pessoas que persistem naquilo que acreditam, que levam no coração e que é de verdade. A gente queria muito agradecer você pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, é uma honra. A gente bater um papo aí e tá grávida, né? Quem segue ela sabe, tá? A gente sabe como que é tudo isso. Imagina a agenda dessa mulher, gente, com toda essa loucura que é, dá um espaço pra gente, a oportunidade. Muito obrigado de verdade, Seja tá? bem-vinda. Muito obrigada, é uma Fique à honra. vontade aqui, esse seu tempo tão precioso, você doou um pouquinho aqui pra audiência do ModaCast. A gente já não sabe nem como agradecer, é uma honra. Obrigada mesmo. Sinta-se à vontade aí pra falar quem é a Carol. Bom, queria me apresentar, né, para a audiência do ModaCast. Eu sou Caroline Senati, sou assessora de marketing por formação, mas além disso também formada em estética. Então, a vida me levou por caminhos que eu não estava, talvez, até mesmo planejando, né? Mas a gente tem uma vocação. Eu acho que esse foi o grande segredo do meu sucesso, assim, aceitar a vocação, aceitar o talento, a área de comunicação, que sempre foi muito forte dentro de mim. E aí, com o tempo, eu olhei e fui aperfeiçoando essa área, né? Aperfeiçoando esse dom. E hoje sou proprietária de uma agência de marketing, de um grupo de empresas, uma linha de cosméticos e também um auditório ao qual eu dou as minhas palestras. E nós ajudamos aí muitas mulheres e vemos, assim, pessoas crescendo no posicionamento de marca em empresas, né? Que da hora. Nossa, é muito rico, tá vendo, gente? O conteúdo que vocês não podem perder. Que sucesso. Amiga, me conta aí, como foi esse caminho que você trilhou aí, cara, pra você, o início de tudo isso. Você falou, cara, esse aqui é o meu caminho, empreender. É minha vocação, né? É minha vocação, que você tinha um pouco das coisas da comunicação, né? Sim. Mas que momento que você entendeu isso? O que te tirou da onde você estava, vamos dizer assim? Levou a assumir a sua cara, essência. Eu acho que o que faz a gente assumir a essência, ainda assim, são como pérolas, né? A gente lá dentro ainda de uma concha, lá dentro de uma ostra, a gente começa a arder, doer, né? E a minha vida começou bem difícil na parte da minha infância. Então, assim, sempre muito bem sucedida profissionalmente, mas o lado emocional sempre lutando bastante por algumas coisas. E quando eu tinha 6 anos, dos 6 aos 11 anos, eu fui abusada. E eu acho que aquilo fez eu ver a vida com outra forma, sabe? Ver a vida que nem tudo é muito colorido, que nem tudo é tão fácil, que nem tudo... Tiraram a sua inocência, né, ali, sem você nem perceber. E aí, aos 9 anos, meus pais se divorciaram. Quando eu tinha 9 anos, eles passaram por uma crise. E o castelinho da princesa ali, né, a menina filha mulher, que sempre vê no pai um herói, ele passou a ser o primeiro vilão da minha história, né? Então ali muitas crenças limitantes foram criadas, como de abandono, como de uma pessoa que foi rejeição, muito assim, embora ele nunca foi uma pessoa que foi 100% ausente, foi um bom pai, mesmo assim a gente se sente, né, dessa forma. E aí dos 9 aos 11 anos ali foi bem pesado nessa parte, minha mãe passou por uma depressão muito grande, e eu, consequentemente, fui sendo também uma criança mais deprimida, uma criança que sentia mais essa dor. E com o tempo, aquilo foi me adoecendo, né? Tanto que a minha primeira depressão foi diagnosticada aos 14 anos. E com 14 anos, quando eu fui diagnosticada a primeira vez com depressão, eu olhei e falei, nossa,
que será que tá acontecendo? Era tudo muito novo, eu não sabia o que estava acontecendo, fui pro hospital com uma crise de ansiedade, metade do meu rosto paralisado, o médico falou que aquilo era crise de ansiedade, então o que tá sendo falado aí há 4, 5 anos, eu já passo desde os 14, ou seja, 14 anos dessa luta. E minha mãe olhou também sem muito saber, sem muita estrutura, naquela época a gente não tinha tanta inteligência emocional como nós temos hoje, não havia tanto conteúdo, o que você assistia era SBT e Domingo Legal ali, né, não tinha... Bom Dia e Companhia. Era a banheira do Gugu, entendeu? Então, a gente não tinha esse acesso à informação como nós temos hoje, na escola também não tínhamos isso. Eu creio que a nossa geração matou muito empreendedor, né? Porque hoje em dia a gente vai nas escolas, eu mesmo sou convidada sempre para palestrar em algumas escolas e estamos sempre falando sobre empreendedorismo, já é grade curricular em algumas escolas, e na minha época não tinha isso. Mesmo que eu tivesse a vocação, né, com esses 14 anos enfrentando uma depressão, mas eu coloquei um hiperfoco no profissional. Então, por esse motivo da dor emocional, eu colocava muita força no profissional. Eu gostava. Aquilo me distraía de alguma forma. Quase uma workaholic. Não, total. Eu desde novinho já era workaholic. E aí, com 13 anos... eu tive meu primeiro emprego, comecei a trabalhar em buffet infantil. Uma pessoa da minha escola, um primo de consideração, ele montou um buffet e ele começou a dar essas oportunidades pra gente. A gente foi indo e eu ficava de recepcionista com 13 anos lá no buffet. E um pouco de vergonha, que eu sempre fui bem envergonhada, mas ia e me atirava, né? E ficava no buffet, fazia as festas. E logo depois, com 14 para 15 anos, eu comecei a trabalhar numa clínica. Quando eu tava com 15 anos, comecei a trabalhar nessa clínica, saía da escola e ia pra lá. Meus pais não gostaram muito da ideia, olharam e falaram assim: o que você tá fazendo, Caroline? A gente paga escola pra você estudar, pra você ser alguém, não pra você estudar, né? A gente não precisa. Só que eles falavam dessa forma, na verdade a gente precisava, sabe? Tinha muita coisa que eu não tinha condições de ter, tinha muitos acessos que meus amigos de escola tinham que eu não fazia nem ideia de como ter, né? Então, por exemplo, eu mesmo comprei fui eu que dei meu Nextel pra mim mesma, fui eu que com 15 anos quis um Nextel, então tive um Nextel, mas porque o meu dinheiro pagou, sabe? Então, assim, embora meus pais sempre me deram tudo que podiam, era com esforço, né? E eu acho que aquilo me puxava pra querer, assim, trazer essa qualidade, tranquilidade pra eles e ao mesmo tempo ter algumas outras coisas, porque eles sempre investiram muito em estudos, né? Então eu sempre tenho escolas particulares maravilhosas, com pessoas muitíssimo acima da minha média, né, financeira. E isso me fazia certa falta ali, de eu ver algumas coisas e falar: poxa, e agora? Como eu posso ter? Como eu recebi uma boa educação, então eu fui atrás do quê? Do trabalho. Muitas pessoas não vão. É por isso que eu digo que no Brasil a criminalidade ela acontece muitas vezes por falta de estrutura do capitalismo em que vivemos, né? Verdade. Porque eu tive educação, eu tive base, minha família era honesta. Então, deu pra eu entender que pra eu ter alguma coisa que eu tinha que trabalhar. Não ir lá pegar de quem já tinha, né? Exato. Mas assim, eu me lembro de em escolas particulares que eu estudei. Em escola de mensalidade, hoje a gente tá falando sobre como se fosse R$3.500, R$4.000. E eu ter colegas de rua, colegas de escola que iam pra rua roubar, passar a mão em celular dos outros. Como que pode? Com pais empresários. Mas é a falta de base e o universo em que vivemos em que isso é muito normal, né? Vai em Portugal falar que você senta do lado da mesa de um ladrão, que você senta do lado da mesa de alguém que faz alguma coisa errada. É muito forte, né? Então, assim, no Brasil, isso é normal. Normal, parece que tá tudo bem, Parece que né? tá tudo bem. Aqui o fulano faz isso, o fulano tal, e pra gente é mais normal mesmo. E tá tudo bem, faz parte da nossa cultura, né? Só que a gente tem que quebrar esses estereótipos e assim, entender que é a força do braço, né? Quebrar esse ciclo. Não virar as costas pra alguém que tem esse ato, né? Mas não modelar isso pra você, né? Então, assim, eu desde muito nova, com a educação que recebi, entendi que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que me esforçar, que eu tinha que correr atrás das minhas coisas. Com 13 anos tive meu primeiro trabalho, com 15 anos comecei a trabalhar nessa clínica de estética, era uma clínica que minha mãe comprou alguns pacotes pra mim. E a minha chefe olhou pra mim e falou assim: nossa, Carol, você é tão pra frente, tô precisando de uma moça pra me ajudar aqui, porque você não vem e tal. E com um mês fazendo os procedimentos na clínica, virei funcionária da clínica. E pra mim foi um motivo de muita alegria, porque depois, inclusive, ela me chamou pra sociedade dessa clínica. E ali foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo. E ela me chamando pra sociedade da clínica, eu pensei: e como eu vou fazer pra viabilizar isso? Se eu pedir para os meus pais, eles não têm condições financeiras de fazer o aporte dessa sociedade, né? Então, o que eu faço? Na época, sem saber o que era sócio investidor, na época, sem saber o que era investidor anjo, 15 anos, não se falava sobre isso. Isso eu não ouvi. Tipo das startups, né? Que as pessoas você investem. é a mesma coisa que sócio investidor, né? Mas ele é um investidor, assim, pouquíssimo participativo, né? Então, ele vai investir literalmente com o dinheiro apenas mesmo. E ele vai querer a participação. Ele vai querer a participação dos lucros, né? Mas ele, assim, não dá palpite sobre o negócio.
Entendi. E aí eu me lembro que eu não sabia o que era isso, eu não sabia que tipo de negócio seria esse, mas eu me recordo que eu olhei e falei, bom, já que eu não tenho um network, morava em um bairro de comunidade ali, as pessoas à minha volta ou eram pessoas que estavam sendo presas, ou eram pessoas que estavam lutando como nós, ou eram pessoas que estavam envolvidas com a criminalidade. Então a gente não tinha um network. Pra onde eu vou correr? Pra onde eu vou correr, pra pedir ajuda pra alguém. Então eu não tinha essa base, né? E aí eu me lembro que eu olhei e falei, quem é na minha volta, com que os meus olhos veem, com 15 anos de idade, que tem um dinheiro que poderia me dar? Aí eu pensei, o vizinho daqui de baixo. Ele tem um bar, tem um negócio, ele tem dinheiro, a clínica é perto, ele vai confiar na gente, vai saber que a gente tá falando a verdade. E eu fiz uma reunião com ele e, pasmem, ele aceitou. Gente, ele aceitou virar um investidor. Na verdade, agora tu tava com 15 anos. Com 15 anos, Com 15 anos. Você vê? Não, a gente já tem, né? E minha mãe sempre muito parceira, assim, ela comprou... Minha mãe sempre comprou muito minhas loucuras, assim, sabe? E ela negava no começo, tipo, pra eu poder trabalhar e tal. Ela sempre poldava as coisas, mas, tipo, depois ela via que, assim, quando eu digo eu quero algo, não adianta. Eu ainda coloco todo mundo à minha volta junto comigo ainda. Eu falei, eu preciso de você aqui, eu preciso de você aqui, é ali, é assim que a gente vai fazer. E daí a pouco minha mãe tava envolvida líder, né? ali. Já era líder. Sempre fui, assim, sempre gostei. E a parte que eu mais gosto hoje no meu negócio, assim, a parte de liderança, a parte de equipe, a parte de... eu acho, assim, também é um dom. Saber pedir, saber designar, saber mandar, também é um dom. E eu acho que o segredo pra você saber mandar com excelência é você saber obedecer com excelência. Eu sempre fui uma boa funcionária, sabe? Desde que fosse pra passar um pano no chão, desde que fosse pra tirar um pó, ou desde que fosse pra gente ir ali num cliente que parecia um bicho de 7 cabeças, mas eu ia lá também. Então, o segredo, eu acho, do sucesso, se você tem dificuldade com liderança, você tem que aperfeiçoar a sua subordinação. Porque muitas pessoas têm dificuldades, eu vejo muito isso. É verdade. As pessoas não querem aceitar ordens, elas não querem ajudar, o ego não deixa. E eu nunca tive problema com isso. Eu sempre fui assim, ok, sabe? Tipo, ai, Carol, pega um café pra mim. Não tem problema, vou lá, compro um cafezinho, trouxe papel pra isso que você falou, eu acho que esses dois, e junto com aquele olhar de você saber o talento de cada um. Sim. Porque quando você é líder, você começa a ler o que ninguém lê. Você sabe onde cada um serve pra estar naquele lugar. E eu creio que você faz isso também muito bem. Eu faço bastante, mas eu posso te afirmar que, assim, lá na minha empresa, eu ainda toco mais como eu, assim, é a minha empresa. Então, eu quero que as pessoas, elas entrem no meu sistema de trabalho, né? Então, assim, mesmo que eu saiba que se eu quisesse lidar com cada um individual, eu conseguiria, e realmente cada um tem um perfil comportamental, eu não quero trazer essa cultura. Porque senão você tá entrando na sinergia do seu funcionário, né? Ele que tá entrando na sua. Então eu não sou a favor. E sou muito julgada por isso, porque as pessoas olham sempre pra mim, ai, mas será que você não tem que entrar, ficar tipo assim, se assimilar a ele? Não, meio refém, né? Não sou eu que tenho que me assimilar ao meu funcionário. É o meu colaborador que tem que entender qual é a regra da empresa e como a empresa joga, qual é a missão da empresa, onde a gente quer chegar. E esse é o problema de alguns funcionários, né, que acham que a empresa tem que ser como eles querem que a empresa seja, e você às vezes cede pra isso, e não dá, né? Não dá, porque... Mas você tem que derrubar a sua régua, né? Você tem que derrubar a sua régua daquilo que você mede como parâmetro, como correto, como fonte, como objetivo. Então, assim, por mais que eu saiba que é possível, eu falo, não. É assim. Não é isso, tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. A gente tava falando sobre isso no carro hoje, que eu creio que também vem bem a calhar, né? Que a gente tava falando assim, princípios, valores. Sim. É algo que você tem que ter definido e não inegociável. Não tem preço. Porém... E conviver com essas pessoas que você tava falando, que não tem... Exato. Não tem caráter, não tem, então não serve pra você. Exato. Porém, lá na minha empresa, eles têm um tipo de desenvolvimento individual. Então, por exemplo, eu falo que tem que ser feito. Como eles vão executar... É um propósito da vida deles. Eles podem fazer do jeito como eles quiserem. Eu não fico coordenando 100%. Eles têm um trabalho bem livre. Se eles querem... uns querem usar papel, outros querem usar caneta. Os outros querem chegar no computador. Os outros querem trabalhar de uma maneira mais calma. Os outros querem fazer uma rotina específica. Eles não têm regras nessa forma. Mas eles têm condutas que são coisas inadmissíveis. Por exemplo, não me importa como você vai colocar a ordem do dia em responder os clientes. Mas me importa como você vai respondê-los. No sentido de educação, de cordialidade, né? Certa vez um colaborador olhou para um cliente meu e falou assim, conforme eu já te disse... Eu olhei aquilo, aí eu fico brava, assim, tipo, eu sou muito paciente em aspectos deles, né? Eu sou bem tranquila, mas coisas desse tipo, pra mim, é intolerável. Tipo, como assim? Não, eu olhei pra ele e falei...
Conforme eu já te disse, não. Conforme eu já te disse. Você vai responder o cliente quantas vezes ele quiser, quantas vezes ele tiver necessidade. O cliente não tá perguntando nada demais. Ele paga a gente pra poupar o tempo dele. Então, se ele ainda não entendeu o que você tá falando, é porque você não soube explicar direito. O erro é seu, não dele. Porque se você tivesse sido claro, ele já teria entendido o que você tá falando. Então, se você não conseguiu fazer o cliente entender, o problema é seu, não dele. Então, assim, eu sou muito firme nesses aspectos. Quando eu vejo que está faltando cordialidade com o meu cliente, educação com o meu cliente, porém, no dia a dia, eu passo semanas, às vezes meses sem pontuar coisas, mesmo vendo, sabe? Eu vou deixando. Porque eu creio que no meio do processo, pode ser que eles se encontrem, que eles achem a solução. Uma maneira até mais fácil para eles fazerem e chegar naquela meta que é necessária. Exato. Então, o operacional deles ali, no dia a dia, eu deixo eles realmente bem livres. Mas aí, coisas desse tipo, eu realmente sou bem enérgica. Ah, tem que ser mesmo. Porque o cliente hoje, ele é um diamante, é uma pérola. Como que você... Não, e assim, eu acho que não é nem só pelo fato de ver o cliente como cliente ou de ver o cliente como número, mas a educação, uma né? Pessoa, eu sou uma pessoa, assim, bem... Eu sou de uma ordem, eu acredito muito em hierarquia. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas que estão acima da gente, não importa quem nós somos também. A própria Bíblia diz isso, né? Não sente-se no melhor lugar da mesa. Espere que te convidem pra sentar onde você deve sentar. É a mesma coisa. Eu penso o quê? Fica tranquila, sua hora vai chegar, saiba servir. E esse é o problema que eu vejo muito no universo corporativo. As pessoas não sabem servir. E não é só o colaborador em si, muitas vezes o dono de algumas empresas também. Eu vejo isso, por exemplo, eu tô fazendo meu casamento. Gente, eu não sei se é uma área que tem poucos profissionais pra muita procura, muita demanda. Eles tratam a gente muitas vezes, tipo... Parece que tá pedindo um favor. Parece que tá pedindo um favor. Eles querem ser servido. E assim, é inacreditável, porque você fala assim, nossa, mas por que, né, esse tratamento? Então, assim... Os meus clientes, eles são muito tratados a pão de ló. Mas é muito importante que eu lide com outras empresas. Eu acho que esse é o segredo do mundo corporativo. É você também contratar serviços. Porque aí você vê onde está o problema e o acerto da sua. Por exemplo, eu antes era muito refém do que o meu cliente queria. Eu era um gargalo nessa fase, assim, eu dava muito, eu era muito... Tudo que o cliente queria, se o cliente me ligasse meia-noite, ele era atendido. E ainda é, na verdade. Algumas coisas eu não mudei, mas... Assim, eu dava muito, sabe, ao cliente. E não me arrependo, mas algumas coisas daria sim pra cortar. E conforme eu ia contratando outras empresas e eu ia vendo a maneira como essas empresas me tratavam, eu comecei a mudar. Por exemplo, às vezes tinha alguns clientes que ficavam 5, 10, 15, 20 dias sem pagar ou atrasava a mensalidade. E eu ia deixando aquilo, contornando, tentava entender, né, e tal. Aí eu ia lá, atrasava às vezes um dia, às vezes eu me perco em dia. Não suporto pagar conta atrasado por causa do BlackBerry, do iPhone, que eu falei do Nextel. Sei. Lá do começo dos 14 anos, eu fui fazer meu Nextel, a mulher falou assim, você não tem score. Aí eu olhei pra ela e falei, o que é score? Aí ela falou assim, então, você tem que ter score pra fazer. Aí eu fui entender o que era score, né? E aí eu peguei um trauma, nunca mais atrasei conta. Mas às vezes passa ali um dia, alguma coisa assim, né? Pra você chegar nesse nível. Eu não sou, eu tenho dificuldade, Eu mas também tenho pânico. Às vezes assim, vira um dia ou algo do tipo, né? Passei mal, que nem recentemente meu aluguel eu atrasei porque tava no hospital, não consegui pagar no dia, fui pagar no dia seguinte, paguei com um dia de diferença. O dinheiro tava na conta, dava pra eu ter pagado no dia, mas eu tava passando muito mal mesmo. E aí, 10% de multa. Putz. 10% de multa conforme Sem no contrato. dó. Eu olhei, aí eu falei... Assim, fiquei com um pouco de chateação com a pessoa. Falei, nossa, mas nunca atrasa. Faz 2 anos que eu tô lá, nunca atrasei um aluguel. Essa aqui é a primeira vez. Mostrei os atestados, gente, que eu sou dessas. Eu mato a cobra e mostro. Mostrei os atestados. Falei, tá aqui, ó, eu tô com atestado. Mas, gente, empresário não tem atestado. Tem atestado, você não tem ninguém pra mostrar atestado. Eu acho que ela deve ter olhado meu atestado e falou assim, nossa, que louca, que CLT essa empresária. E aí eu mostrei pra ela, não adiantou de nada e tal. Aí paguei a multa. Só que o que eu fiz? Eu tento sempre me analisar, sabe? Aí eu olhei e falei assim, a errada não é ela, a errada sou eu. Autorresponsabilidade. Porque se nesse momento eu também fizesse isso com os meus clientes, eu não ia nem ter sentido raiva. Porque eu já ia até ter recebido algumas multas e eu ia estar fazendo parte do jogo. Então, às vezes, você tem que entender o que te dói na frase, porque tem uma verdade nela. Então, a verdade que me doeu de eu estar pagando uma multa... Não era porque eu tava com dinheiro na conta e não deu pra pagar porque eu tava no hospital. A verdade que me doeu era porque eu não cobrava a multa de pessoas que estavam me fazendo de boba muitas vezes, deixando 10, 15 dias, 20 dias. Então ali, ao invés de reclamar com ela, embora fiquei um pouco sentida, eu olhei e falei assim, eu é que tenho que aprender a cobrar a multa dos outros. E tomei aquilo comigo. Então o empreendedorismo, ele te deixa forte, sabe? Isso se você quiser.
É nessas horas que uns mantêm os negócios e os outros fecham os negócios. Uns escolhem ser vítimas, outros escolhem ser resilientes e com autorresponsabilidade. Exatamente. E foi isso que eu fiz. Eu olhei e falei, então eu vou adiante, né? E na próxima vez eu vou cobrar a multa das pessoas. Já vou colocar essa cláusula que eu mudo meu jogo. Sim, exatamente. Não tinha cláusula no meu contrato, mas eu não cobrava mesmo, sabe? Assim, falava, acontece, tipo, às vezes faz parte. Tá lá no contrato, mas a gente acaba, de uma certa forma... Você é um CNPJ, mas usa a emoção do CPF. Exato, exatamente. O pessoal não tá nem aí, é só CNPJ. Não tá nem aí. Então, assim, eu acho que principalmente hoje, enquanto empresária, e quanto pessoa mesmo, e das coisas todas que eu conquistei, foi tendo muita autorresponsabilidade. Olhando, falando assim, o que aconteceu com isso? Então, aqui eu posso aprender, aqui eu posso mudar. Isso aqui dá pra eu passar pro lado, né? E entender principalmente que, assim, nada é do dia pra noite. E é legal o que você falou, porque essa coisa de incomodar dentro da frase, ela serve como espelho, né, cara? Pra tudo, né? Você olha pra você, pra você tudo. fala, olha, eu tô com gap aqui, tô com defeito aqui. Se te conforta ao escutar, ache a mentira na frase. Qual que é a mentira do que estão falando pra você que te conforta tanto, que mexe tanto com o teu ego, que você gosta tanto de escutar? Acha mentira na frase, que você sabe que tem alguma coisa errada aí que você tá usando pra você, entendeu? Se te confortou é porque tem uma mentira. Se te confortou é porque tem uma mentira. Se te confrontou é porque você viu a verdade. Exatamente. Se te confortou é porque tem uma mentira, se te confrontou é porque tem uma verdade. Tá vendo? Já uma chave virada, gente. Já presta atenção nisso aqui. Ô, Carol, vamos lá. Aí você com 15 anos, você foi lá, fez a proposta pro cara lá embaixo, que tinha um bar, e você se associou, deu tudo certo. Sim. Aí quase deu, assim, foi dando tudo certo, mas depois de alguns meses, a minha casa começou a ser assaltada aqui em São Paulo. E a gente passou por um problemaço, assim, sabe? Foi uma história bem complicada. E a gente não teve escolha, a gente saiu de São Paulo. Foi quando eu me mudei pra Praia Grande. Então... então você tá lá no litoral hoje, mas isso tudo era aqui? Isso era em São Paulo. Em São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? Então isso estava acontecendo. Zona Norte. Essa clínica era na Avenida Luiz Dumont Vilares, que é a Avenida Nova. Tá. Então é bem, bem conhecido. Com certeza quem tá escutando conhece. E aí essa clínica aconteceu lá, então quando eu saí, que eu meio que tipo abandonei, eu só tava na sociedade com a parte de trabalho, né? Porque outra pessoa tinha colocado dinheiro, né? Tava ali negociando o dinheiro com a profissional ali, com a dona da empresa, que então era minha chefe. Então quando eu saí com essa mudança repentina, a minha parte ficou abandonada, que a única coisa que eu estava oferecendo era o trabalho, ia receber por ele em quadro societário, né? Digamos assim. Então... foi isso que aconteceu, e a gente foi pra São Paulo, e foi bem difícil, foi um baque também muito grande, eu fiquei bem chateada, porque imagina, né, um castelo ali, tá sendo um negócio super legal. Um castelo seu, né, vários, novo, né? Amiga, um monte de castelos já foi destruído aqui. Bem, como é isso? Um monte de castelos já derrubaram aqui. Mas assim, eu olhava e falava, nossa, como é possível que algo assim foi tão bom e aí daqui a pouco ficar tão ruim, né? Então, eu acredito que o meu lado emocional, ele sempre foi muito abalado, porque eu fazia coisas muito grandes pra minha pouca maturidade. Então, tipo, quando o baque vinha, ele era muito forte também, né? Imagina, você tá ali, aí você monta uma empresa, aí você consegue, aí você do nada não tem dinheiro, aí você consegue um dinheiro de um desconhecido que não pediu nada em troca pra você por isso, apenas... E aí você vai indo e as coisas vão dando certo e a pessoa confia em você, e, tipo assim, tá tudo indo bem. Expectativa lá em cima, expectativa lá em cima, e você ainda não sabe lidar com a frustração. Então, tipo, digamos, as minhas amigas estavam ficando frustradas ali com alguns namorados, com algumas coisas familiares, né, tal, e eu já tava montando negócio, tipo... frustrada com a empresa. Entende? Então, eu acho que os meus problemas emocionais, de ansiedade, de depressões e tal, foi porque eu me colocava em situações de alto risco, sabe? Então eu lidava com emoções muito fortes. Forte, né? Com emoções muito fortes sem estar acostumadas. Hoje em dia eu passo coisas muitíssimo piores do que eu já passei e não foi o suficiente, por exemplo, pra ter uma crise depressiva. Então, na verdade, a experiência mesmo, você né? já não sente tanto, você já tá assim com o seu escudo, a sua armadura já tá forte. Você fica bem mais forte, você fica bem mais resiliente, não é qualquer pancada que te... Não é. Coisas que você fazia há 4 anos atrás, que te derrubava de verdade e tal. Tá tudo bem. Por exemplo, eu creio que pela essa trajetória, vamos supor que é o que é mais comum, a ingratidão. Hoje vem, talvez você não gera nem mais expectativa nas pessoas, nem dói tanto. Porque quando a gente... Porque houve uma época que eu gerava muita expectativa, hoje eu não gero mais. E era uma das coisas que mais me frustrava, era a expectativa que eu gerava no outro. Eu não gero muita expectativa em ninguém. Eu nunca gerei. Hoje eu não gero mais. Eu nunca gerei porque eu acho que... eu gero muito. Quebraram a minha expectativa lá quando eu tinha 9 anos, quando meu pai saiu de casa, né? Abuso, né? Então, assim, o
abuso 6 anos, roubaram a sua ingenuidade todinha ali. Então, nesse dia, eu não esperei mais nada de ninguém, porque eu vi que o ser humano ele é muito cruel. Só saindo um pouco fora disso, de tudo que a gente tá falando aqui, porque é um assunto bem... Porque não é todo mundo consegue falar assim como você... Sim. Hoje você deve conseguir falar assim, mas lá atrás devia ser algo que te fazia muito... Foi tão difícil que, por exemplo, eu guardei esse segredo comigo até 19 anos de idade. Eu não falava pra ninguém sabia, ninguém imaginava. Eu achava que era uma... Meu Deus e tal. Culpa minha, né? Aí, olha que quebra, pra você ter uma noção, quando foi dito. Eu tava numa mesa com uma mesa não, um dia na casa de uma amiga. Nós estávamos em umas 7 mulheres, mais ou menos. A gente estava conversando, as meninas estavam até fumando lá dos Estados Unidos. É muito comum fumar maconha, né? Eu, assim, particularmente não gosto, nunca gostei. Mas elas fumam muito, então tava todo mundo muito relaxado, muito zen. Eu no meu celular, e o celular é minha droguinha. E eu tava ali e tal, e elas ali, né? Eu particularmente nem gosto de estar perto, assim, o cheiro me incomoda horrores. E elas estavam numa vibe, assim, esse assunto entrou. E as meninas, assim, acho que emocionadas também, altas, né, sei lá. E elas olharam e começaram a contar sobre esses assuntos, né, e pasmem. Todas tinham sido abusadas. Todas, sem exceção. E eu era uma das que não era exceção também, né? E que ninguém nem desconfiava. Né? E aí foi no dia que eu contei pra elas e foi a primeira vez que esse assunto saiu da minha boca, assim. Até então ele tava dentro de mim, ninguém sabia. Nenhuma das psicólogas que eu fiz, nenhuma das terapias, nada. Ninguém escutou esse assunto, sabe? Eu guardava pra mim. E eu contei nessa roda. Então, assim, citei sobre o fato da maconha e tal e essas coisas, porque, por exemplo, não foi num consultório que foi contado, sabe? É por isso que eu sou uma pessoa que eu não julgo nenhuma situação. Eu acho que, assim, não é uma coisa que eu gosto pra mim, não faço. E nunca fiz. Mas é algo que muitas vezes sem incentivo, né? As pessoas falam, nossa, o cara tá incentivando isso da maconha. Não é isso, mas eu quero dizer assim, foi numa conversa aberta mesmo, numa conversa que todo mundo ali do seu jeito abriu seu coração pra contar um problema muito grande. Por exemplo, uma das meninas tinha sido abusada pelo avô. Ai, cara. Tipo, muito forte, né? Uma pessoa assim, do seu sangue e tal. Então, isso é uma estatística, Carol, que a gente... acomete muitas pessoas. E homens também, né? E uma pessoa como ela contando isso, ela ajuda. Eu acredito que você deve libertar muitas mulheres. Sim. Porque isso, as estatísticas contam que são as pessoas mais próximas, principalmente da família. Total. De confiança, né, cara? São pessoas de confiança, né? São pessoas que a própria criança ali, ela não vai negar. Mas uma coisa eu posso dizer e serve de alertas, né? Assim, para os pais, a criança, ela dá sinais. Ela dá sinais, porque abriram a mente dela pra algo que não existia. Por exemplo, hoje, eu não sei tanto, porque hoje em dia tudo é tão sexualizado na internet, que às vezes a criança vai falar alguma coisa que talvez ela viu num vídeo. Não dá pra eu, talvez, dar uma opinião tão a fundo disso. Mas, por exemplo, na minha época, principalmente, as crianças davam sinais. Porque elas citavam coisas, as crianças abusadas citam coisas que... ou alguém ensinou, viu, né? De onde ela tirou aquilo, né? Então as crianças, elas costumam dar sinais. E outra coisa, não é normal que seu filho seja tão cabisbaixo, tão deprimido, que ele seja tão triste. Eu me lembro que desde a infância, assim, as pessoas olhavam pra mim, tipo, na sala e falavam assim, a Carol muda a face. Tipo, eu tava assim, aí daqui a pouco eu tava assim. Por quê? Porque dentro de mim haviam muitos monstros internos, né? Eu tava lutando com muita coisa, tipo, e sozinha, porque eu não podia falar aquilo pra ninguém, né? Então, assim, não é que eu não podia, crianças falem, mas assim, na minha cabeça, eu não podia falar pra ninguém. Então eu vivia com aquele segredo ali, aquela coisa assim. Te consumindo. Me consumindo, exatamente. Me consumiu muito, com certeza. E assim, tudo que a gente passa, todos nós, a gente leva um pouquinho pra atitudes, né? Então, por exemplo, você fica mais com medo, você fica mais assim. Eu me lembro, eu tenho muito medo de toque. Então, se a pessoa às vezes vier dar um abraço assim, de repente, te pega de surpresa. Me assusta, né? Então a gente tem, assim, muito essas coisas, né? Ficam mágoas. Os gatilhos também, muitas, né? Muito forte, né? Então, basicamente, são coisas que podem acontecer com qualquer um. É muito comum, infelizmente. Mais comum do que a gente imagina. Mais comum do que a gente imagina. E cabe a nós estarmos preparados. Não é normal que seu filho ou sua filha sente no colo de ninguém, não deixe. Não é normal que deixe na casa de vizinho. Não, gente, não deixa, não faz isso, sabe? Não faça esse tipo de coisa, porque você não vai conseguir controlar. Você não sabe, entendeu? Você não sabe quem entra na casa. Você confia na pessoa que você deixou, mas você não sabe quem tem acesso à casa. Às vezes você confia no dono da casa, mas o dono da casa tem um primo, tem um tio, tem um papo, e entra ali, entendeu? Então, assim, é um negócio que seu filho ele tem que estar perto de você. Você tem que proteger ele, assim, no máximo que você puder, entendeu? Até que ele saiba falar. E um pouco de tudo isso que a internet leva, algumas pessoas acham até antiquado algumas reações. Eu tenho 36 anos, com essa
carinha de 45. Mas são coisas que eu levo pra mim sobre isso, sabe? Você acabou de falar, sentar em colo. Não suporto, não gosto disso. Eu tenho um filho de 14 anos, minha filha tem 6. Eu não gosto desse negócio de a gente chegar no local e a pessoa nem conhece. Ah, não, mas ele aqui, ele é primo da prima do não sei de quem. Não. E fica pegando as crianças. Eu não gosto disso. Não pode quero. mesmo. Tá certo. E tem muita gente dessa geração que acha, nossa, mas... Que a gente Beijinho para, na boca, assim, selinho, né? tudo. Não, até porque, às vezes, a pessoa que tá fazendo isso não tá nem na maldade. Só que você tá ensinando seu filho que aquilo é correto, que aquilo pode, né? Tá tudo bem. Que ele fez dentro da sua casa, ele fez na sua frente e tal. Então, se por acaso seu filho, sua filha passa por uma situação de abuso, ele tem mais dificuldade ainda de reação. Ele não sabe reagir. Então você tem sim que olhar e falar assim: não pode tocar aqui, filho, não pode tocar aqui. Isso é só seu, protege, tá bom? Tipo, você tem que ter uns assuntinhos assim. Isso. Tanto que quando eu descobri minha gravidez, pra mim foi muito forte. Eu fiquei, tipo, em depressão, assim, eu só chorava. Eu imagino o conflito. Exato. Porque eu tive um conflito absurdo. Parece que eu voltei a ser aquela criança por alguns dias. E eu falava, pelo amor de Deus. Eu fiquei meio louca. Eu falava assim, a criança não pode ficar na casa de ninguém, Thiago. Thiago, outra coisa. Você jura que você não vai abandonar seu filho? Você jura? Eu falava assim, parecia que eu tava falando, tipo, sendo a Caroline, de 9 anos, que o pai foi embora, sabe? Tipo, eu falava, Thiago, você jura que você não vai abandonar seu filho? Pelo amor de Deus, se você for abandonar nosso filho, você não deixa eu ter esse filho, pelo amor de Deus. Eu fiquei totalmente em transe, tipo, assim, eu fiquei totalmente em choque. Porque são coisas que você acha que estão curadas dentro de você. E tá resolvido até vir algo mais forte que você à tona, entendeu? Gente, olha que interessante isso aqui, que eu quero até fazer uma marcação. Você vê uma mulher bem-sucedida, uma empresária, desculpa, foda, porque ela é foda, tá? Porque o que ela faz, e olha isso, ela tá abrindo aqui pra vocês o que é ser uma pessoa de verdade. Ela é de verdade, ela tem as dores dela, nem por isso ela deixa de ser empresária, nem por isso ela é vítima, nem por isso ela deixa de entregar o melhor que ela tem pra você. Exatamente. E aqui pra nós hoje, você vai libertar um monte de gente, e pra mim você não sabe assim a chave que você tá virando, porque a gente tava tendo um papo antes de entrar aqui, que a gente tava falando muito sobre essas coisas. Eu acho que tudo é por acaso, né? Chega até a me arrepiar, assim, eu acho que tudo é por acaso. Às vezes a gente quer traçar uma vida, mas o nosso eu, né, e as nossas circunstâncias e como as pessoas veem a gente vai levando a gente pra outra cena, né? Eu falo muito, eu falo assim, eu quero falar sobre ensinamento. As minhas palestras mais difíceis são a que eu falo da minha vida pessoal. Nossa, eu tenho uma dificuldade absurda. Mas todas as vezes que eu olho ou quando eu conto alguma coisa, pessoas vêm com uma conexão intensa dizendo, que bom você falou isso pra mim, eu precisava escutar isso. Ou algo do tipo. E às vezes, por mais que a gente queira fugir, é como se fosse um chamado. Entendeu? Então assim, eu tenho certeza que tudo que eu passei não foi à toa. Né? Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, assim, eu acho que tudo que aconteceu comigo é de fato pra eu olhar e falar assim, olha, ciclana, fulana, beltrano, o negócio é o seguinte, você vai passar, vai doer, só que você consegue entrar aqui, fazer isso, entrar ali, ó, qual foi meu remédio? Meu remédio foi a igreja, foi Deus. Graças a Deus eu fui chamada, eu era espírita, nada contra, viu, gente? Eu sou super aberta pra religiões. É que geralmente quando a gente fala me converti, parece que a gente tá criticando a outra religião, você né? Você vira um julgador. Parece que você não convive com mais ninguém. Não, ao contrário, foi uma religião que me fez, assim, me acolheu bastante também, mas eu não me identificava muito, assim, eu realmente me encontrei, tanto que quando eu pisei o pé na igreja, nunca mais saí. Eu realmente gostei e fiquei. E eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa igreja, quando eu tinha esses 14 anos com depressão, eu sentei numa última fileira e eu falei assim, eu não quero fazer nada aqui, só tô tipo olhando o que tá acontecendo e depressiva. E adolescente, o que você é? Revoltado. E rebelde. Né? Rebelde assim eu não era muito, mas eu era tipo revoltada assim. Tudo é um saco. Tudo é um saco. Aquele ombro assim, aquele ombro assim, tipo, né? Chegava no trabalho e me transformava, amava fazer aquilo, mas tipo, na vida pessoal, nas coisas pessoais eu não tinha ânimo, eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha prazer em nada, sabe? E aí eu sentada ali, e aí sentei na última fileira e vieram passar o pãozinho e o suquinho de vinho, o suquinho de uva que representava o vinho, que é algo que a gente chama de Santa Ceia na igreja. E aí eles passaram e eu falei, não quero. E não quis mesmo, né? E falei. E aí naquele dia, sem conhecer Instagram, sem acesso ao Facebook, uma igreja que não nos conhecia, que a gente não tinha esse vínculo, a pastora olhou e falou assim, Caroline, Deus te chama pelo nome. Quando essa mulher falou aquilo, eu fiz assim... Oi? Eu falei, como assim esse pessoal sabe meu nome? Eu nem fiz ficha. Tipo assim, não é Cadê possível. minha RG? Caiu aqui no chão? Não preenchi nada, que porra é essa?
Não era um negócio que chegou na altura dela ali. E aí, quando ela falou aquilo, eu olhei e falei, gente... Eu falei assim, é desse Deus que eu preciso. Ela falou, vem aqui na frente. Ela pegou o pão, que não era o pedacinho e nem o pequenininho ali. Ela pegou uma taça de vinho de prata junto com o pão ali. E ela colocou nas minhas mãos. Quando ela colocou nas minhas mãos, eu nunca senti algo similar àquilo na minha vida. Em nenhuma das religiões espíritas que eu frequentei, em nenhum das rodas, das giras que eu ia, que a gente frequentava Umbanda, Quimbanda, Candomblé, a gente ia em coisa pesada espiritualmente mesmo, e nunca tinha sentido algo tão forte espiritualmente quando eu senti na minha vida, quando ela me deu aquilo pra segurar. E aí naquele dia eu entendi que ia ser suporte. E ela olhou pra mim e falou assim, Deus vai te curar de toda a depressão, Deus vai ser auxílio. Ela falou tudo que eu tava passando, falou como ia ser o processo, e de fato foi. Então a minha primeira depressão, eu curei muito assim, espiritualmente falando, tratando, né, eu assimilei a paternidade a Deus, né, porque eu senti essa falta do meu pai, então foi liberto. Eu trouxe a paternidade a Deus, então eu sempre tive essa coisa de que assim, Deus estava cuidando de mim, esse cuidado que eu não tive com outra pessoa, eu estava recebendo de Deus ali e tal. Então eu me entreguei mesmo, sabe? E assim, durante vários momentos da minha vida, Deus estava ali, sabe? Deus estava ali segurando as mãos, Deus estava ali protegendo, Deus estava ali dando auxílio. Então, basicamente, existem sinais no universo que vão te ajudar na sua caminhada. Sozinho você não chega a lugar nenhum. E de novo a gente tem que falar, tem que derrubar o ego, o orgulho, porque senão você não olha os sinais. Não olha. Porque às vezes é pra um lugar pra onde você não quer ir. Exato, exatamente. E também Deus faz de algumas formas, né? É a tal da submissão, né? Isso é muito verdade. Você vê como os papos são importantes, porque você me fez pegar um negócio que é verdade. Eu sempre falei assim, eu sempre tive facilidade em subordinação. Nos chefes, nos trabalhos, sempre tive, profissionalmente falando. Mas o fato de estar na igreja e conseguir seguir o chamado que Deus tinha dado ali, já teve vezes de eu estar trabalhando, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eu iniciei minha vida, eu tava trabalhando num lugar e eu fui chamada pra trabalhar em outro. Aí eu fui perguntar pra Deus o que eu tinha que fazer. Aí eu queria ficar onde eu tava, que era mais fácil. Em Orlando, mexendo com brinquedo, eu falei, é muito mais fácil, todo mundo vai querer comprar isso aqui. Não sou besta agora pra mudar, né? E aí Deus falou assim, é aqui. E o outro é, tipo, muito mais difícil. Assim, muito mais difícil. Eu falei, não. Não. Tem certeza que é o Senhor Deus? Não. E eu fiquei num embate, assim. Aí teve uma hora que, tipo, eu já tinha 5 anos de convertida, né? E uma pessoa que tinha muitas experiências espirituais, eu sempre tive, em todas as religiões que eu frequentei, inclusive. E aí, eu olhei e falei, não dá, vou ter que ir, né? Já que é aqui, eu falei, vou. E aí eu fui, e depois disso, isso no primeiro mês dos Estados Unidos, depois disso eu passei 6 anos em uma mesma, né, empresa, em uma mesma parte, em um mesmo ambiente. E o que isso significa? Que você aceitar e tirar o seu ego é desconfortável no começo, mas depois te leva de fato aonde você tem que ir. Te leva exatamente aonde você tem que estar. Porque a Carol de hoje não vai ser aquela Carol que vai te levar para o próximo nível. Não. Então você tem que saber ouvir e obedecer. Exatamente. Porque existe coisas e algo, e até às vezes esse algo que tá vendo lá na frente não é necessariamente o próprio Deus ou algo espiritual. Às vezes é tua mãe que tá falando, não faz isso, porque não sei o que. A pessoa tá vendo lá na frente e você tá cego, pela assim. experiência que já tem. Exatamente, pela experiência que já tem, porque já passou. Não dá pra falar que eu, com a experiência que eu tenho hoje, sou a mesma pessoa de quando eu tinha 18 anos, de jeito nenhum. Aí, e falar experiência, a gente precisa entender aqui, porque assim, amiga, vamos lá. A gente sai de São Paulo, porque eu tô na história ainda, tá? Não, e você vê que coisa, falar marketing 360 graus, olha onde a gente... Porque tem mulheres que precisam ouvir o que ela disse aqui hoje. Muita gente. Muitos homens precisam ouvir isso, porque tem muito homem precisando ouvir isso. E, cara, tá, a gente sai de São Paulo e vai pra Praia Grande. Isso. Porque eu vi ali que tu já tava em Orlando. Ela já chegou em Orlando. Mas antes dela chegar em Orlando, na Praia Grande, vamos falar um pouquinho de conforto. Porque a gente precisa de conforto para a Praia Grande, para Orlando. Vamos falar um pouco do Hotel LM. E aí, o que você me diz desse hotel, Ivan? Gente, vamos falar de segurança? Vamos falar de conforto? Vamos falar de localização privilegiada? Hotel LM, 25 anos, meus amigos. Tem que respeitar, Simone. Com uma estrutura sensacional, né, Simone? Não, a estrutura, na Doutor Ornelas, número 250, que fica bem no meio do Paris. Se a pessoa quer ir pra Bom Retiro, se quer ir pra 25, se quer ficar no Brás, ele tá no meio. Então é muito fácil de acesso. E fora a comidinha, né, Ivan? Que é uma delícia, o café da manhã, gostoso e acolhedor.
Porque eu acho assim que não basta ser só um hotel, tem que ser acolhedor. Eu gosto de lugares acolhedores. Isso, a gente até convida você que quer fazer uma visita lá no Hotel Lema, você que estiver na região, Sem eu sei que é compromisso. super corrido, eu sei que é complicado, mas anota esse endereço aí, entra nas redes sociais, lá tem muitas promoções, inclusive tem uma que tá rolando agora, se você comprar as suas diárias antecipadas, você tem 50% de desconto. Olha que incrível, Simone. Então assim, dá uma passada lá, entra nas redes sociais. Se você estiver na região do Brás ou Bom Retiro, quiser dar um pulo lá pessoalmente para conhecer a instalação, ver sobre a localização, segurança, tem depósito lá que você pode levar. Os guarda-volumes são com cadeado, então você pode guardar sua mercadoria e levar seu cadeado. E voltar para as compras. Com muita segurança, tá? Então fica aí o nosso convite para você dar um pulo lá no hotel e verificar o que tem de bom e maravilhoso para te oferecer lá, tá? Hotel LM é a sua casa em São Paulo. Vocês viram isso? Eu Olha, decorei. Hotel LM, a sua casa em São Paulo. Agora eu volto aqui com a Carol, continua me falando do seu conforto, Praia Grande, Orlando. Olha, se for falar sobre conforto, eu tive muitas fases confortáveis, mas também tive muita fase de desconforto, inclusive dormindo no carro, por exemplo, em Orlando por alguns dias, né? E além disso, em Praia Grande, quando a gente se mudou também, a nossa casa estava sendo assaltada. E tá, o assalto era lá. era lá, Quando na você casa se- de São Paulo. Era aqui. São Não, Paulo. É aqui. É que eu tô achando que eu tô em Praia Grande, eu errei. Era aqui em São Paulo. Era aqui em São Paulo, na Zona Norte. A gente morava num bairro de comunidade, assim, era bairro, mas a gente tava muito próximo de favela ali e tal. Então, eu morava numa casa relativamente confortável, mas ali ao redor tinham muitas pessoas com uma condição, com uma vida, com uma série de acesso diferente daquilo que tu vivia. Então, eles, por exemplo, assim, sentiam aquilo era um absurdo muitas vezes para algumas pessoas, era um desaforo, isso. Que é onde eu digo que entra o problema do capitalismo no Brasil, porque é um problema muito grande, assim, aqui do seu lado você tá ok, tá normal, a gente não tava bem, a gente tava normal, só que muito perto de você tem pessoas em extrema miséria. Então, isso gera um conflito muito grande, porque aquela pessoa não tá preparada para aquilo, gente. Aquela pessoa não está preparada para aquilo, sabe? Ela não tá preparada pra saber que o filho dela não tem o que comer. É muito forte, entendeu? Por isso que toda vez que me pedem alguma coisa, o povo ia na minha casa e falava assim, você tem 1 litro de leite? Você tem 1 quilo de não sei o quê? Eu dava. Chegava em casa, às vezes, minha dispensa estava vazia. Minha mãe falava assim, mas o que aconteceu? Carolina, por que você tá dando as coisas pros outros? Eu falava assim, mas é que vieram pedir. Aí eu falava, mas o povo tá pedindo comida, mãe, não tinha como não dar. Então eu sempre tive esse negócio muito grande dentro de mim, sabe? De querer ajudar, de querer fazer as coisas serem um pouco mais amenas pra algumas pessoas. Porque, gente, pra muita gente a vida é muito ruim. É muito dura. É muito dura, sabe? É muito triste. Então a gente tava nessa realidade. Né? A gente, só aproveitando que você tá falando, quando a gente conversa, sempre vem coisas que a gente vive. Porque assim, eu sou do Ceará, cheguei aqui com 10 anos. E na comunidade onde nós morávamos, a gente tá lá até hoje, né, tá em Paulista, onde minha mãe tá lá ainda, nós temos uma hamburgueria lá. Mas é sobre isso, você cresce achando, porque o teu meio, a tua convivência, era como se nós tivéssemos que ter raiva dos playboy. Não, mas o cara tem não ensina a admirar e a buscar isso, você ter raiva. Isso mudou minha vida, porque eu sempre quis, mas eu falei, eu tenho que trabalhar, porque a minha educação foi essa. Por isso eu digo, essas pessoas são revoltadas muitas vezes. Elas não são revoltadas porque elas são ruins, elas são revoltadas porque o sistema deixou elas em uma condição que é assim que elas tinham que viver. Como que a culpa de quem construiu algo, trabalhou muito pra aquilo, tirou dela e não tirou dela. Exatamente. Você tem e eu não tenho, que loucura. As pessoas, elas sentem isso. E assim, eu acho que é um pouco de erro das duas partes. Erro de também quem tá sentindo 100% dessa revolta, sem querer talvez ter uma mudança, mas erro também de quem, da outra parte, que já tem um desenvolvimento maior, não fazer o outro entender. Porque, por exemplo, e não é entendendo só dando dinheiro, você tem que dar atenção. Eu lá em Praia Grande, a gente tem um problema muito grande com o quesito de roubos, né? Aqueles meninos que rouba celular, que passa ali, puxa alguma coisa e tal. Sempre teve, melhorou demais, mas ainda temos. E eu me recordo que no quesito da ONG que a gente atende, eu tenho uma ONG, montei também quando eu tinha 15 anos ali, 16 em Praia Grande. Eu sei que não é da sua época, mas lembra do Gato Félix? Não lembro. Você não lembra, porque ele tinha uma sacolinha que ele tirava tudo de lá de dentro. Você tá assim. Tá tipo eu. Isso aí, gente. E aí, essa ONG, quando eu montei, foi justamente pensando assim, lá em Praia Grande tinha uma dificuldade muito grande quando eu fui pra lá. E eu entendia que esses meninos, eu morava do lado da praia, esses meninos que eu via, tipo, roubando, puxando celulares, era onde eu estava frequentando a minha igreja, que era lá na comunidade de Praia Grande, lá na Vila Sônia, que há 14 anos atrás era zero desenvolvida, tipo, era bem ruinzinho lá mesmo, melhorou muito hoje, mas era bem ruim. E aí você via esses meninos lá, na esquina, e você via eles lá na praia. Eu falei, tem algo aí. A gente tem que cuidar dessas pessoas.
A gente tem que cuidar, a gente tem que conversar, a gente tem que alertar. Ensinar. E uma coisa, gente, que eu posso dizer pro empresariado, favoreçam as igrejas de bairro. Essas igrejas transformam vidas, esses pastores transformam vidas de jovens, crianças daquele bairro. Eles são praticamente ONGs, sem você nem perceber. Eles são projetos sociais, sem nem perceber. Tem que tirar o preconceito, né? Tem que tirar, porque fala às vezes que o pastor rouba, né? Tem que tirar o preconceito. Às vezes é onde o seu braço não alcança, mas o seu dinheiro alcança. É o que você, empresariado, não quer ir, mas o teu dinheirinho alcança. Então dá ali um negocinho pra ajudar. E aí eu frequentava essa igreja e muitas vezes eles iam nos cultos. Aí eu comecei a entender aquele cenário, né? E a ONG começou a existir, as dificuldades com a fome dessa galera que era da igreja, eu não conseguia dividir uma cadeira, a fileira da igreja com uma pessoa passando fome e eu ficar achando que aquilo era normal. Tava tudo bem. Tipo, eu frequentava o mesmo lugar que essa pessoa. Como que é possível que eu tenho que comer se a pessoa não tem o que comer? É o que eu sempre digo, se a necessidade do outro não te incomoda, quem tá precisando de ajuda é você. Se não te gerar um incômodo ver alguém nessa... E aí eu me lembro o doente é você. Aí vai lá eu, de novo, sem recurso, sem dinheiro, né? Sem trabalhar, porque não tinha voltado a trabalhar ainda. Aí falei, o que eu vou fazer? Com 15 para 16 anos, eu falei, o que eu vou fazer, assim, né? Eu falei, de onde eu vou tirar pra comprar comida? Eu falei pra minha mãe, não apoiou. Porque hoje em dia, qualquer coisa que eu falo, eu já tenho network, né, amores? Tudo que eu falar, se eu falar isso aqui, o pessoal fala assim, amém, tal, pega aqui. Só que quando eu comecei, gente, com as minhas loucuras, as pessoas, tipo, olhavam pra mim e falavam, que louca, que não sei o quê, onde ela vai, o que ela tá fazendo, a não vai dar máscara certo. tem que ser primeiro no rosto dela, ela não põe a máscara no rosto dela, vai pôr na dos outros. Essa Caroline, eu não sei o que, eu era muito criticada, né, porque, doida. E aí, peguei e apoiou. Minha família não apoiou, ninguém deu 1 quilo de macarrão. Ninguém apoiou, achou que eu tava tudo doido. Aí eu peguei e falei, o que eu posso fazer? Aí eu lembrei, lá da Vila Ed, do bairro do Kevin, da Deolane lá. Da Deolane não, do Kevin. E aí lá na Vila Ed, Zona Norte, eu lembrei que o povo batia na minha porta. Porque eu era da rua que tinha um pouquinho mais de condições, batia na minha porta e ia pedir comida. O pessoal lá da favela, da rua de baixo, subia pra pedir comida na minha rua, que era um pouquinho melhor. Aí eu falei, vou fazer igual eles. Falei, vou tocar na porta dos outros e vou pedir comida. E aí eu fui lá. E aí não era Caroline Senati ainda, era uma menininha de 15 anos pedindo comida na porta dos outros. E aí eu tocava a campanha e falava assim, oi, eu sou a Carol. Então, na minha igreja, porque a gente não sabe nem falar direito ainda o que tá fazendo, né? Na minha igreja, o pessoal tá passando dificuldade, eu tô montando cestas básicas pra entregar pra eles. Você poderia me ajudar? Ah, pode ser qualquer coisa, um quilo de sal, e ficava ali naquilo. E aí eu montei num dia 4 cestas básicas. Aí eu levei pra igreja. Distribuí e tal. Aí minha mãe olhou pra mim e falou, meu... O que tá acontecendo? Ninguém entendia nada. Eu falei, nossa, que menina doida, né? E nisso a gente morava com os meus avós, de favor. A gente tinha abandonado a casa aqui, né? Porque tava passando perigo. E aí meus avós olharam também, todo mundo olhou e tal. E eu comecei a fazer isso. Aí fiz uma vez, fiz 2 vezes. Depois de alguns anos, eu me lembro quando eu tava com 23 anos, eu tava na Espanha, até passando uma certa dificuldade financeira. Quantos anos? 23, já tava na Espanha, já morando na Espanha. Chegando na Espanha. Aí a gente tinha que ter vindo com o mapa aqui, fazendo aquele... E aí eu cheguei lá e o meu projeto entregou 250 cestas básicas. Então, assim, das primeiras 4, hoje a gente já entregou mais de 10 toneladas de alimento. Ai, que top! Sabe? Então, é algo que de verdade, quando eu paro pra pensar, sabe? Eu fico falando assim, que bom que eu dei alguns primeiros passos. Não só pra minha vida, porque realmente eu me favoreci muito, eu quebrei muito. Eu poderia ter sido, sei lá, uma pessoa normal, assalariada ali, então, como eu ganhava ali, poderia... Mas eu me confrontei pra mim mesma e também criei coisas que movimentaram, né, as circunstâncias. Exatamente. E você tá me fazendo lembrar que, se eu não me engano, você deve estar melhor que eu, acho que Provérbios 30 fala algo assim, Deus, não me dê muito para que eu não esqueça quem é o Senhor, mas também não me dê pouco para que eu não precise roubar e envergonhar o seu nome. Então, quando as pessoas lembram disso, elas se unem para que as pessoas não envergonhem o nome dele e precise passar por isso. Sim. Se todo mundo doasse 1 quilo de alimento, o básico a pessoa teria, ela não precisaria fazer isso. Então, eu penso exatamente isso. Eu acho que, assim, a miséria que a gente vive, eu não vou nem te falar de todos os países, porque tem muita economia de países que eu não sei dizer. Mas, por exemplo, se a gente fosse falar do Brasil, existe muito patriarcado, existe muita gente rica. Muita gente poderia ajudar a fazer muita coisa. E assim, não saber nem o que fazer com dinheiro. Existiu uma fase que eu tirava muito de mim pra dar pro projeto, porque aquilo vai te envolvendo, Deus me perdoe, você vai ficando na merda junto, porque você fica triste de ver aquilo, sabe? Eu sei como que é isso. E muitas vezes algumas pessoas, elas estão
estão passando, mas muitas também, infelizmente, é porque não se movimentam. Acomoda. Tá? Muitas não se movimentam. Então, muitas precisam realmente, a gente ajuda, e tipo, são aquelas pessoas que a gente assiste a família por 1, 2, 3 meses, no 4º mês a pessoa já se revigorou, já se refez. Por causa de uma cesta básica, por causa de uma conta de luz que você pagou, por causa de uma conta de água que você pagou, ela já se refez no 3º mês. E tem gente que a gente ajuda, tipo, há 4 anos, ele vê, né, a pessoa tá naquela mesma... E tem que ter esse discernimento, porque essa pessoa precisa de um tratamento de dentro pra fora. Só que é justamente essa pessoa que te apurrinha, que tipo assim, te chama todo mês, que chama toda semana, que pede pra você comprar mistura ao invés de comprar só o arroz e feijão. E aí você vai entrando naquilo, e você vai tirando de dentro da sua casa, sabe? E chegou um momento que eu tava assim, era muito, tipo, eu pegava meu salário, eu dava ali pro projeto, alimenta a zona de conforto da pessoa. Isso. Aí o que eu observei? Não só o fato de alimentar a zona de conforto, mas de tirar de si. Eu acho que o problema é esse, porque alimentar a zona de conforto pode ser uma decisão. Mas e o fato de você tirar de dentro do seu conforto? Aí tá um problema. Porque a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, mas a gente também tem que se amar. E aí eu peguei e comecei a observar esses detalhes e falei assim, ó, vou fazer o seguinte, vou dar uma diminuída aqui e vou focar na minha vida. E aí eu foquei na minha vida e comecei a montar as minhas empresas, os meus negócios, ser um pouco melhor. O projeto não parou, nunca vai parar, mas ele diminuiu o ritmo, porque eu passava, tipo, eu vivia aquilo, comecei a viver aquilo. Né? É, porque são muitas pessoas precisando, né? É muita gente precisando. E, tipo assim, a gente conseguia recursos financeiros com amigos, nada muito, mas com amigos, a gente conseguia comprar coisas e dar coisas, doações de roupas e tal, mas o voluntariado é muito difícil, muito escasso. Então, tipo assim, no fim ficava eu, minha mãe e o meu namorado da época. Se não era um, era outro, mas era um namorado da época ali, fazendo um projeto comigo. Ela levava tudo com ela. Ela levava tudo comigo. O namorado da época e o pretendente da época. Era mais engraçado. Você vai ver nas fotos. Você vai ver as fotos, tá lá, assim, várias fases. Eu olho e falo, nossa. Você vai acompanhando todo o processo, né? Não, e tem uns que perpetuam até hoje. Aí o Thiago olha e fala assim... Ainda bem que eu sou de boa. Quem é esse? Quem é aquele, né? Ele brinca assim. Mas, basicamente... É você saber entender até onde é a hora de parar, sabe? Isso é inteligência emocional. Porque se eu não tivesse tido essa inteligência também na hora de dar uma pausa e cuidar um pouco mais de mim, eu poderia ser mais uma pessoa como essas, pedindo ajuda pra elas e pra mim mesma, né? Então tem que ter uma... E você como empresária, você começa a ajudar mais ainda. Porque você gera um capital, você gera dinheiro, você gera até um fundo pra isso. E você ajuda de outra forma, você ajuda dando emprego. Exatamente, e o seu network fica muito mais forte e você pode gerar um network de empregos. Exato, e principalmente empregos, né? Que é estudo, emprego, capacitação. Né? Então, assim, isso que é uma coisa muito legal de você entender. O empresariado, ele é muito importante, gente. Uma empresa que coloca ali 20, 30 funcionários pra trabalhar, claro que tem empresas maravilhosas de 2.000, 60.000 pessoas trabalhando, né? Mas, assim, essas empresas que estão na cidade, que eram para ser pequenos empreendedores e que poderiam trabalhar sozinhos, tá? Tipo, a empresária e mais o pai, o filho, ele fazendo juntos, não. Eles decidiram expandir e abrir mão do conforto deles e do lucro deles para dividir com mais 5, 10. Esse empresário, ele merece muito valor. Porque ele tá gerando um emprego onde a empresa de 60.000 funcionários não pega. Não chega. Não chega. Entendeu? São os braços que a gente tá falando, né? Os braços que a gente tem. Carol, vamos lá, vamos pras viagens. Que cuidado você viajou a primeira vez, então? Você tava em Praia Grande? Tava em Praia Grande. Orlando primeiro. Foi Orlando primeiro, a primeira vez. Eu tava com 18 anos, né? Aí com 18 anos eu me mudei pra fora. Sozinha? Não, na época eu tava num relacionamento e eu fui casada. Me casei e mudei lá pra fora. Entendi. E eu vi um relacionamento super difícil já aqui no Brasil, né? Com essa pessoa. E aí quando eu me mudei, foi daí pra pior, né? Então eu via... Se perto tava ruim, imagina. Se perto tava ruim, quando esse menino ficou longe, foi isso mesmo. Quando ele me viu sem a proteção da minha mãe, dos meus amigos, de todo esse setor, assim, isso daí, ele, tipo assim, pensou, agora é minha área, agora é meu território. Como a semana dos Estados Unidos, ele me bateu a primeira vez e tacou, quebrou meu celular lá no meio do shopping. Caralho, velho. Meu Deus, gente, que isso? Aí, mulherada... Olha os sinais, mas meu Deus, ela não é só uma máquina, ela é um super-homem. É o que eu sempre falo, sabe? A minha vida emocional, a minha vida pessoal, ela foi muito difícil. Muito. Assim, tipo assim, se eu fosse contar um podcast só desse, é que eu misturo o profissional pra gente dar uma amenizada. Mas se eu fosse mergulhar no lado pessoal... A gente vai ter que chamar ela pra poder fazer aquela coisa de motivação, pra tirar a mulherada desse... Porque elas entram num buraco negro e não saem. Elas não só entram, mas pessoas colocam você num buraco negro. Eu tive força pra sair, porque Deus me ajudou também e eu consegui. Não, você tá lá aqui, mas, se tipo a pessoa assim, pisa na mão, se você vê as minhas coisas, as minhas histórias, não fui eu que me coloquei nesses buracos, né?
Não fui eu que me autoabusei. Não fui eu que me divorciei dos meus pais. Não fui eu que me bati, né? Não fui eu que sofri golpes, etc e tal. Então, foram pessoas que fizeram comigo. E às vezes essa pessoa, ela entrou nesse cenário, ela mergulhou nesse fundo do poço e é muito difícil ela mesmo sair. Porque não foi ela que se colocou lá dentro. Colocaram ela lá dentro. E ela fica esperando que alguém venha e tire ela, da mesma forma que colocaram. Ninguém vem não salvar. Isso, você tá esperando sempre alguém pra... Se Você tá salvar. esperando alguém. Tem que esperar em Deus. amigo, eu sei que Esperar em você, Deus. o Carol, primeiro, até aqui, sensacional. E assim, eu acho que além de tudo que você já faz, realmente você tem um chamado de transformação em vida de pessoas, porque a gente vê algumas pessoas que a gente até conversa ou vê histórias que passaram isso aqui, cara. E se veem no fundo do poço. E se vê... Imagina escutar alguém que tá onde você tá hoje. E abraça o vitimismo, né, cara? E já passou por tudo isso e você não tem toda essa figura. Mas é difícil, né? Abraço o vitimismo, mas assim, veja bem, vou te mudar uma chave agora. Muda. Eu fui abusada, eu sofri agressão, passei fome na Espanha, dormi no carro em Orlando, eu sofri. Mas a dor mais difícil da minha alma, que me colocou em depressão, foi o divórcio dos meus pais. Foi a quebra ali. Olha que foda. Tá entendendo? O quanto a situação, às vezes, pra pessoa, ela foi tão doída, por mais que tenha sido pequena, ela foi tão doída, que não é nem o vitimismo, mas é que aquela dor realmente foi muito forte. Que pra gente que não passou, tá, pode ser pequeno, a gente olha e por enxerga exemplo, de um jeito. o que menos me afetou de todas as coisas foi a agressão do meu ex. Foi o que menos me afetou. Primeiro porque eu achava ele um babaca quando ele fez isso. Falei, eu não acredito que ele tá fazendo isso. Só que, ao mesmo tempo, eu sofri assim, digamos... Fiquei com traumas, fiquei com gatilhos, assim, inconscientemente eu tive muitos problemas disso. Por exemplo, se meu esposo atual, os namorados que eu tive depois falassem alto, eu já era muito agressiva com eles, assim, tipo, eu brigava Assim, e às vezes a pessoa só tava expondo uma eu já opinião. vivi isso aqui, eu não quero viver mais não. Era isso que eu falava. Falei assim, pronto. alto lar. Não Você já levante tá o tom de armada. voz. Você já tá armado. Então, tem esse ponto, tem várias coisas Você que não a quer gente... mais vai se viver- armando. Você não quer mais viver aquele que você já Não. viveu. Exato. Então, assim, teve muitas coisas que trouxe, sim, de resquícios pra mim, com certeza. Mas o que me trouxe dor de alma foi o divórcio dos meus pais. Que é uma coisa que muita gente já passou e foi Passou embora, de boa. né? Então, esse negócio da dor, da nossa dor da alma, ela é muito forte, ela é muito difícil de saber exatamente o que vai ser, né? Então, mas Realmente, quando a gente fala do vitimismo, é aquela pessoa, porque você teve a dor da alma, você caiu em depressão, mas você procurou achar aquela Carol empoderada, aquela pessoa que ia mudar a vida. Sim, aquela sim. pessoa. Tem pessoas que Eu tive um ficam hiperfoco ali, de imediato com o Exatamente. trabalho, por exemplo. Eu, tipo, era 880. Eu tava ali e falei assim, não, deixa eu ir pra cá pra eu não... A me pessoa ela afundar. cai para o pessimismo. Um pouco. Pessimismo. Ela cai pro pessimismo É. e ela não cresce na vida e ela vai derrubando Sim. todo mundo que tá à volta Derruba dela. mesmo, é. Você entendeu? Então é desse lado. Eu Não sempre ter escondi essa muito dor. bem, assim, sabe? Foi uma boa Eu atriz. Fui, ótima, maravilhosa, assim, parecia, era uma telenovela que eu vivia, da mexicana, usurpadora, e ao mesmo tempo eu tava na malhação, assim, vivendo... Good vibes. Você assistiu Guardião da Galáxia? Não, Não assistiu, porque tem aquela árvorezinha, né? Que tá caindo o mundo lá e ela tá lá. e ela tá assim, eu sou essa pessoa, tipo, E falar nessa pessoa, Guardiões, novela, interagir. Você quer falar de quem? Vamos falar de consciência Vamos jeans? falar um pouco Bora. de roupa, Você de gosta, moda. legal. eu quero um kit da Consciência Jeans, hein, Ah, gente? ai, Eu tô ai, grávida, eu preciso de umas roupas, ai, gente, as roupas não servem mais. Eu já falei várias. Já manda Verdade. Consciência Jeans, me dá. Você vai poder passar lá antes de ir embora. Ó, Vamos falar então, gente, ó, eu falei no outro... Você fez o corte que eu pedi? Não, né? Nossa, tá lá nas gente, stories, a Black, gente. e você pode fazer, tá? Faz o stories lá. Galera, vocês não podem perder a Black Friday que tá rolando no site com muitas oportunidades. Pra você que quer comprar no atacado, é uma oportunidade imensa de você começar o teu negócio aí, pra você que quer empreender com uma marca que faz a diferença, tá? Então vai lá no site, tá? Entra lá, se você estiver em São Paulo, vai na loja. Nós temos 2 lojas físicas aqui em São Paulo. Uma tá na Meio de Junho, no 395, e a outra está no Mega Polo Modas, no 3º andar, na loja 370. Vai lá, que você vai entender o que eu estou te falando sobre produto. Um leque de produto imenso, tanto no masculino quanto no feminino, tanto no plus size. Você vai ter aí um leque que vai te ajudar na sua loja. E na modinha. E na modinha também. E vai te ajudar, não tenho dúvida nenhuma, a alavancar suas vendas aí, sem dúvida. E vou falar pra você, ela atinge do número 36, né? Isso. Até os 50 aí. Acho que até 54. Pensa que se você
pensa você aqui em São Paulo sem tempo para correr. Já é uma marca que supre a necessidade da sua loja. Porque variedade de modelo deve ter mais de 300 para escolher, muito mais. E fora a modinha. Então você supre a necessidade da sua empresa só indo na Consciência Jeans. Passe lá primeiro, não deixe. Como que é a frase que você fala da Consciência Jeans, um presente para o futuro. Você viu aí, decoradinho. Mas de verdade, vai lá, entra no site, você vai entrar num site que vai te atender muito bem, muito fácil, tá? Eles tiveram muito essa preocupação de você lojista, mas eu não tenho facilidade ainda com a internet, eles tiveram essa preocupação, prático, né? Isso, deixou prático, fácil de entender, então não tenho dúvida que você vai entrar lá e vai conseguir fazer uma compra bem assertiva e dentro do site mesmo tem um atendimento, tá? Você chama no chat lá, no atendimento automatizado, são pessoas que vão falar com você, vão te ajudar aí a concluir a sua compra. E na física também, dá um pulo lá na loja, com certeza top. Você vai ter um atendimento sensacional e vai ter um produto incrível aí dentro da sua loja. Consciência Jeans, um presente para o futuro. Uau. Isso aí. E vamos falar de futuro? Você já foi para Orlando, você já foi para Espanha. Eu quero que ela volte. Deixa eu continuar, né? Que eu perdi ele, coitado. Ela vai voltar agora. Você voltou, você viajou, você foi para Orlando, enfim, você passou. A gente já entendeu, né? Eu queria... Aí você volta. Eu quero para o Brasil? Isso, você volta ou você vai para Espanha? Não, eu fiz Europa antes, né? Eu fiquei quase 6 anos morando fora ao todo, né? Aí eu fiz Europa, fiquei 1 ano e meio em Londres, foi super bacana, assim, eu recomendo muito Londres, assim, eu tive várias quebras de crença limitante ali, principalmente com dinheiro. Eu associava que meu pai tinha saído de casa porque ele tava vivendo bem, que a gente ganhava bem, que ele ganhava bem, e aí ele ficou na idade do lobo lá e traiu minha mãe. E aí eu achava... Da luva do eu inventei, acho que agora... E aí, enfim, eu comecei a associar de que o dinheiro era isso. Então, eu era muito empreendedora, mas na minha cabeça eu achava que eu tinha que vender miçanga na praia pra ter sucesso, sabe? Uma coisa assim, tipo, sempre que eu tava chegando lá, eu meio que me sabotava, porque eu achava que aquilo ia me trazer coisas ruins, né? Sim, tá na loba. E aí, quando eu tava em Londres, eu notei, eu falei, cara, que lugar de gente rica, gente. Como o povo é rico. Rico. Você via, andava nas ruas assim, Ferrari pra todo lado, sabe, carros assim, é tudo muito, sabe? Uma pessoa normal anda com um carro muito, sabe? Então, Londres tem muito disso, uma riqueza muito grande. E eu encontrei um monte de gente legal, muitíssimo bem sucedida, né? Aqui no Brasil, a pessoa muitíssimo bem-sucedida tá muito distante, às vezes, de uma realidade que a gente frequenta e que eu frequentava daquela época, vindo de um bairro de comunidade. Então, quando eu encontrei essa realidade em Londres e vi um monte de gente legal, eu falei, não, o problema não tá no dinheiro. Muito, né? Não se mistura muito, porque também tem que se proteger. Eu não julgo, né? Assim, eu tenho muitos amigos bilionários hoje em dia, e assim... Eles têm que se proteger, de fato. É que a cultura do Brasil é diferente, né? Não é nem pelo roubo, mas é pelo cansaço de gente chata, querendo vender isso, querendo vender aquilo, querendo não sei o quê. Então a pessoa aproveitar também. A pessoa já trabalha pra caramba, sabe? Tipo, e ainda por cima ela tem que ficar driblando ali um monte de gente chata. Sabe o que eu não gosto? Eu não suporto essas pessoas. Nós vivemos de oportunidade, eu entendo isso. Tem gente que é muito, né? Tem gente que é oportunista. É uma profissão, Você chega no local e aquela pessoa, você tá falando uma outra coisa, você tá em outra vibe. A pessoa vem com o produto, nossa, você fala, puta que pariu, mano. E é engraçado, as pessoas olham, meu network é muito bom. E as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, você consegue tal coisa com fulano? Você consegue me conectar com o ciclano, não sei o que, né? E às vezes eu até falo, tá bom, vou conectar e tal, né? Não deixa de tentar fazer alguma coisa que eu possa, mas tipo assim, eu mesmo não me conectei. Eu tenho esses amigos e tipo, ok. Mas eles são meus amigos. Eles são só meus amigos. Eu não fico tentando vender nada pra eles, eu não fico tentando mandar eles sustentarem a minha conta. Quando eu quero sustentar alguma coisa dentro da minha empresa, vender algum tipo de produto, eu vou atrás de clientes, verdadeiramente. Você não tem que ficar fazendo o seu negócio contando na base dos seus amigos. Não, constrangindo quando muitas a gente fala vezes, né? Eu até anotei aqui desse poder de relacionamento, você fala, tá mais relacionado também você se relacionar com o teu cliente. O poder do relacionamento, sim, tem mais a ver com empresariado, não tem a ver com o lado emocional, pessoal, afetivo, mas principalmente o poder de você se relacionar sem o oportunismo. É de você se relacionar com a sua intensidade, daquilo que você pode servir ao outro. As pessoas não fazem bons networks porque elas não servem, elas querem apenas receber. E quando você faz um network para receber algo, você não cria relações profundas. Então é mais fácil que essa pessoa que está ali, que você conheceu, que você se relacionou, diga o seu nome na mesa certa, na hora certa, do que ela seja algo que vai comprar de você. Ela sempre vai te ver como um número, não como uma amiga. E o network, assim, uma coisa que eu ouvi uma frase assim que marcou e mudou pra mim o que é um network. É como se fosse uma conta bancária, você deposita primeiro.
Depois você, quando precisar, você saca. Não vai ser nem onde você depositou, às vezes que você vai sacar. O network, ele é pura servidão, assim, ele é você ajudar o outro em algo. Isso é network. O network não é recebimento. As pessoas acham que fazer um network pra alguém me dar alguma coisa. Não. Errou. Não sobrevive, né, muito tempo. Eu aprendi isso em alguns... São networks falhos, né? Em alguns eventos que eu fui de pessoas, de mim, me descobrindo ainda, pessoas com marcas pequenas, e eu vi grandes fenômenos lá, dando atenção, conversando, explicando, falando o que passou, o que usou pra estar ali. Eu falei, caralho, velho. Isso verdadeiramente é o network, né? Elas estão ali para servir, alguém que já construiu, que já eu posso deu certo, te ajudar. que já está validado. E assim, eu penso, o universo não deve favor a ninguém. Então, nada do que você está fazendo aqui é em vão. As pessoas falam, eu vejo pessoas muito próximas a mim, às vezes até que me envolvem em algum projeto e a gente tenta ajudar e também ajuda em alguns aspectos, mas às vezes tem isso comigo porque já entenderam o meu valor, mas não tem isso com o universo, com o outro que ainda não sabe o que o outro pode oferecer. Então é do tipo assim, tá, mas eu vou fazer o que naquele podcast? Ah, mas não vai pagar meu dia, mas não vai pagar não sei o quê, mas não vai pagar o transado, E a pessoa fica com um monte de empecilho, um monte de coisa, sabe? Aí fica falando, tá, e o benefício de estar ali? A pessoa não consegue identificar aquilo, sabe? Ela não consegue ver o que aquilo que ela está fazendo vai trazer pra ela. Claro que não dá pra fazer sempre algumas coisas, a gente entende, a pessoa tem que administrar a agenda dela, mas tem gente que é puro ego. Tem gente que é puro benefício. Tipo, tá, mas não vou continuar esse projeto porque eu fiz uma, fiz duas, a terceira não vale a pena a gente fazer porque não tá dando certo. É a sua palavra não cumprida. É verdade. E é muito forte isso, porque você tá mandando um sinal ao universo de que você quebra ciclos. E nessa quebra de ciclo, a sua vida se deslancha e a sua vida não progride. Eu sou uma pessoa que eu mantenho muito o que eu falo. Muito. Ô, Carol, e eu preciso só fazer um complemento aí que você matou a pau algo aí, que eu vou aproveitar até essa deixa, tá? Você até me perdoa. Porque o nosso projeto, ele é novo, ele começou esse ano e ele começou na intenção de realmente, de alguma forma, ajudar empresários e ajudar pessoas que estão começando. Porque a gente vive a quebra de muitas pessoas e a gente fica morrendo de dó. A gente vê muita gente sofrendo de verdade. Não, e às vezes a gente chama pessoas pra vir aqui... E eu tenho certeza que elas pensam isso porque elas não dão nem atenção. Eu não quero que ela venha aqui porque, é o Ivan. Não, eu quero que essa sua mensagem, ela alcance o máximo de pessoas, porque você vai libertar pessoas. Tem pessoas de que algo ruim pra elas mesmo, tá? É ruim. Porque pra você não vai fazer falta, que você vai achar outro. Mas pra ela deixou de contribuir em algo pra carreira dela, pra vida dela, o network. Porque assim, tudo que você soma... Não subtrai, tudo que você soma é plus. Então, se amanhã eu ligar pra vocês, falar, olha, o negócio é o seguinte, tô precisando de tal coisa, tô precisando de um patrocínio pro meu evento aqui, será que você não consegue entrar com a consciência? Será que você não consegue pelo menos me ajudar com uma empresa? O show é bom, vai ter mais de 2 mil pessoas. Duas vias. Você vai olhar e falar assim, essa menina foi tão bacana lá naquele dia, ela fez lá alguma coisa por mim e tal. Então, eu tenho um network muito bem estruturado. É o que eu falo, as dificuldades que eu passei, sinceramente, mesmo as do início da minha vida, porque eu já trabalhava desde cedo, com 14, 15 anos, então mesmo nessa época eu já tinha network depois desses anos, assim. Então com 19, quando eu tava passando dificuldade, eu já tinha pra quem ligar, já tinha pra quem dar uma, sabe, um socorro. Eu não fazia muitas vezes, nunca fiz, na verdade, por opção mesmo, porque eu sempre dependi muito de Deus. Mas assim, eu tinha pra quem ligar e eu sabia que ninguém ia falar não. Então esse é o problema. Se você tá num problema, você não tem pra quem ligar... Meu amor, o negócio tá errado contigo. Não, e outra coisa, e aquela coisa quando você não quer ligar porque você não quer ser peso, você não quer incomodar, você tem um network, mas você fala, puta, eu vou usar dele pra isso, aí você acaba recuando e você um exemplo, depende de Deus mesmo. Um exemplo, eu sou eu tenho um respeito muito grande pela prefeita da minha cidade, assim, porque dessa época da ONG, né, eu não tive muitas portas abertas com a prefeitura e eu fazia um trabalhar muito grande. E quando ela entrou, que ela me acolheu, deu suporte, deu atenção, eu me senti muito grata, me senti muito honrada, eu realmente tive uma conexão muito forte com ela. E eu admiro muito. E aí eu me lembro, e eu olho às vezes, as pessoas, eu defendo muito ela na rede social, que o povo adora bater em política, né? A política tá dando melhor, ela é muito boa, sabe? E o pessoal gosta de Você nem sabe do outro lado da história. Ela nem deve saber, o pessoal dela nem deve saber, mas eu fico ali no maior pau com um monte de gente lá no meu Instagram. E o Thiago fica bravo comigo, eu fico lá no maior pau e tal. E aí eu olho e falo assim, a pessoa olhou pra mim e falou assim, só que ela deve ir até você, mas quando eu tô aqui com a minha mãe doente, ela não veio. Eu falei assim, então, mas você passou pela sua cabeça pensar pra prefeita e aí veio a sua mãe, por que você não foi da Secretaria da Saúde?
Por que você não fez? A minha mãe, a gente tem plano, mas a minha mãe, ela ficou ruim, eu tive que ligar pra polícia, gente. E eu tive que ligar pra algumas vereadoras. A vereadora Michele Quintas me ajudou. Eu falei, vou ligar pra essa mulher. Alguém vai ter que vir fazer um barraco comigo, porque às vezes tem empresa que precisa de barraco na porta deles pra eles aprenderem a dar valor pra gente. É verdade. Fiz um barraco, chamei a polícia, aí começaram a dar atenção pra mim. A minha mãe tava 5 dias no hospital sem fazer nem nada, nem um exame, nem nada. Fazia 5 dias ela com água no pulmão, ninguém fazia nada. E cada médico falava uma coisa. Cada médico, o problema não era alguém não fazer uma coisa. Um médico falava que era uma coisa, o outro médico falava que era outra coisa. Um médico mandava a gente pôr máscara e falar que o negócio era viral. O outro falava, tira essa máscara. Eu falava, meu Deus, esse pessoal tá deixando a gente doida. E aí, eu respondi pra essa pessoa, eu falei assim, eu poderia ter ligado pra ela, que é o que você falou. A gente pode ligar pra algumas pessoas, mas você acha que eu vou atrapalhar uma pessoa que é uma coisa que nem compete a ela, nem é da área dela? Então, tipo, você acha que eu ia ligar pra mulher e falar assim, olha então, eu tô aqui num hospital particular, tá uma bosta, você consegue fazer alguma coisa por mim? Não faz sentido. Né? E o pior de tudo, não, ela faria. Porque realmente a gente tem uma proximidade forte, assim, ela olharia e falou, tudo bem, Carol, deixa eu ver como eu posso te ajudar e tal. Mas, gente, não faz sentido nenhum. A noção tem que vir de você, não é do outro. A noção tem que vir de você. Uma vez eu ouvi algo assim, porque eu fiz técnico em moda, então eu tinha que fazer um trabalho uma vez. E quando você é estudante de moda, você tem uns afazeres a fazer que é fora da casinha, toda né, a faculdade, né? Tem uma bagagem, né, fora da casinha. Aí, eu nem lembro o nome da pessoa que eu tive acesso lá, mas eu sei que ele era bem influente na época. Aí eu queria ligar pra ele pra pedir pra ele assinar um desenho lá. É uma coisa, eu não lembro, faz muitos anos. A secretária dele me falou o seguinte, isso me marcou. Não gaste o seu tempo e o tempo das pessoas que são importantes pra coisas fúteis. Tá certíssimo. Gaste na hora certa. É lógico que é. Olha, aí eu falei assim, e aí isso entrou e mudou. Eu falei, eu não vou pedir qualquer coisa pra qualquer pessoa em qualquer tempo. Não vale a pena. Até pra pedir tem o tempo certo, nesse momento. E a coisa certa. Então você se queima. É isso, vamos continuar aqui. Tá, chegamos no Brasil? Chegamos de novo? Chegamos no Brasil. Já passou 6 anos lá fora. É, porque nós temos aqui o serviço de marketing, que é o que você presta hoje na agência. Nós temos também já a linha de cosméticos que já está validada, né? Sim. E o espaço que você tem lá hoje, que você apresenta tudo isso, esse espaço ele é junto com a agência, junto com os cosméticos, é tudo naquele prédio lindo? É isso mesmo, é um ambiente ali que foi construído como um centro técnico, né? Então ali está o grupo das minhas empresas. Hoje a gente tem uma linha de cosméticos, nós temos uma confecção de uniformes também, e a agência de marketing e o auditório, que é onde a gente faz os treinamentos de desenvolvimento pessoal. Então essas são as empresas hoje que a gente tem como matriz ali de fazer o ápice do que a gente pode pelas empresas do outro. E hoje, dos teus negócios, qual que te levou, o marketing te levou, foi o que você estudou, que te levou a chegar ao que você tem hoje? A construção disso foi... Eu, na verdade, demorei a entender que o marketing era uma vocação, né? Só que eu estudava ele, mas eu estudava ele por quê? Porque eu sempre trabalhei na área de venda, setor comercial. Então, a minha primeira formação foi em estética. Na clínica que eu trabalhei, ela me beneficiou com o curso de estética, então eu formei em estética. E aí, assim, não gostei, porque na época a gente atendia Groupon, né? Então eu trabalhava muito, eu trabalhava do meio-dia às 9 da noite, a gente trabalhava muito, eu fazia tipo umas 10 clientes por dia, sabe? E era muito cansativo mesmo. Então eu fiquei traumatizada, tanto que com estética, mesmo em momento de crise financeira, dificuldade, eu não voltei. Não voltei, gente. Eu fiquei traumatizada, tipo assim, eu apaguei esse negócio da minha vida. Que é a folha da minha vida. Porque, tipo, esse negócio do Groupon, gente, nossa, daí foi uma loucura. Que tour disso. foi essa, pelo amor de Deus? Quem inventou esse negócio? Tá urbano. A minha chefe na época, né, ela criou o Clique Urbano, era um site que era dela, e a gente fazia as captações. Então eu, com 15 anos, fazia as reuniões com o pessoal e fazia eles abrirem mão de 80% do lucro deles pra eles anunciarem no site. E ela era super visionária, ela criou o site e tal, e eles anunciavam lá. E a gente olhava e falava assim, meu, como é possível que esse negócio, a gente tá fazendo um empresário abrir mão do lucro, literalmente, sabe? É um negócio muito louco. Enfim. Mas criou o site, olha que loucura, né? A gente tá falando de... Você tinha 15 anos? Não, o site quem criou foi ela, né? Não, mas tem 13 anos atrás. Como já a internet, como já tinha gente... Então, eu já tava envolvida nisso. Assim, desde o meu primeiro emprego, eu já estava envolvida com comunicação. Desde os 13 anos, sendo o quê? Recepcionista, hostess, né? Lá no buffet. Então, tudo foi envolvido nisso, assim, o cenário inteiro. Só que eu sempre fui mais pra área de vendas e comercial. Aí, quando eu tava nessa fase... Meu sonho de vida, assim, acho que por onde eu morei, as circunstâncias que eu passei na infância, na adolescência, eu queria ser policial.
Então eu desenhei na minha mente que eu queria ser policial. Caraca, eu também, ó. Eu desenhava, assim, eu sonhava, eu queria ser a primeira mulher a entrar na rota, que eu sempre fui exibida. Mesmo querendo ser policial, eu já queria ser a melhor. Podia Eu já não podia ser GCM, não podia ser SPM. E aí eu queria entrar pra rota de todo jeito. E, nossa, era um negócio muito louco. E aí eu fui criando isso, fiz os concursos e tal, e fazia, queria prestar barro branco, era a minha vida isso daí. E eu vendendo, e sonhando com a polícia. E beleza, só que eu não levava vocação nenhuma, gente. O povo falava assim pra mim, Carol, é capaz... Eu já fazia o negócio da ONG, o povo olhava pra mim e falava assim, Carol, você vai parar o bandido, você vai pregar pra ele, você vai querer abraçar ele, você vai querer tal. Só que dentro de mim eu conhecia essa força, essa fúria que existia dessa ira de fazer dar certo as coisas. E a pessoa só via uma Carol mais angelical ali, né? E de qualquer forma, enfim, era isso que eu queria, só que aí não foi rolando. E aí logo eu fui pros Estados Unidos com 18 anos, né? Não, mentira, desculpa. Antes disso eu entrei na faculdade de Direito, fiz 1 ano. É sério. Eu fiz 1 ano da faculdade de Direito. Só que quando eu entrei... Nossa, quando eu fiz 1 ano da faculdade de Direito, eu não me dei bem, né? Não tinha nada a ver comigo. Eu não sou muito de papel. Não sei o que acontece comigo, mas me dá um certo negócio. É assim, mais prática, né? E aí eu não era da área. Tipo, zero habilidade pra aquilo. E eu ficava ali, eu passei, 6 meses ali, sabe, eu falava, o que tá acontecendo? Porque eu acabei a escola com 16, então deu tempo de fazer esse 1 ano de Direito e ainda com 18 ir para os Estados Unidos. Aí eu peguei e fiquei na faculdade, assim, nada a ver comigo, sabe? Eu falava... Só que aí aquilo foi uma frustração muito grande. Porque, desde os 9, 10 anos de idade, eu já falava que eu queria ser juíza, que eu queria ser promotor, que eu queria ser não sei o quê. Tenho amigos da época de escola que falaram assim... Mano, o que você tá fazendo na sua vida, velho? Eu achei que você ia ser policial, eu achei que você ia... Porque eu falava aquilo com todas as verdades do mundo, sabe? E beleza, que eu entrei na faculdade e não gostei, foi um baque muito grande, que eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer da vida? Porque minha mãe tinha investido muito nos meus estudos, meus pais tinham investido pra eu estudar. Aí eu falei, e agora? Como que eu vou falar pra alguém que eu não vou estudar? O que eu vou fazer, né? E aí todo mundo entrou na faculdade, meus amigos todos e tal. Aí eu peguei e falei assim, bom, eu vou, então, minha mãe deu uma sugestão e eu falei assim, eu tava nesse relacionamento, minha mãe, pra tentar me afastar dele, separar dele, ela falou assim, vai pros Estados Unidos, eu pago tudo pra você, as passagens, eu te ajudo. Vai pros Estados Unidos. Aí eu falei assim, ai, que ótima ideia, eu vou. Aí eu falei pro Henrique, e o Henrique falou assim, eu vou também. Minha mãe, ao invés de ajudar, ela me colocou no BO, entre aspas. Porque aí, eu tava noiva, casada, ou seja, eu que tive que me sustentar minha ida pros Estados Unidos, ninguém me deu nada. Aí foi. Ela olhava e falava, não. Ela começou numa fúria muito grande comigo, assim, brigar, né? E aí foi quando a gente foi pros Estados Unidos. Só que quando eu fui para os Estados Unidos que eu comecei a trabalhar muito com vendas comercial, eu já fazia marketing multinível, Herbalife, Mary Kay, essas coisas, eu comecei a focar muito em estudar vendas. E onde a gente estuda muito vendas? Em publicidade, em marketing. Então eu comecei a estudar muito essa área. Por quê? Psicologia, que era minha segunda opção em direito, não dava para estudar à distância. Né? Mesmo não tendo gostado de direito, eu achava que em alguma outra época da minha vida era ele. Em algum momento de direito tinha que ir. Só que não dava pra fazer à distância, porque eram faculdades que na época não existia o EAD, né? Não tinha, até naquela época mesmo nem tinha muita opção de faculdade EAD, não era muito comum, 14 anos atrás não tinha muito. E aí tinha esse negócio, eu falava, o que eu vou estudar? Aí eu começava a estudar, vou estudar as coisas que eu já trabalho agora pra ser melhor, pra desenvolver e tal. Comecei a estudar muito Paulo Vieira Coach, Febra Cis, que naquela época ele era coach de empresas e vendas, né? Ele começou assim. E eu estudava muito esse cara, nossa, ele foi meu mentor assim por vários anos. E aí foi quando eu tive muita bagagem. Aí, eu não tinha o que fazer, eu estudava marketing. Eu trabalhava assim, não tinha o que estudar, não tinha o que fazer, eu sempre gostei muito de estudar. Eu usava marketing, me matriculei em Harvard, fazia cursos, assim, eu estudava marketing, eu só fazia isso, porque era a única coisa que ia me ajudar e que dava pra estudar. As outras faculdades que eu gostava não dava. E ficava estudando. Então, quando eu fui entrando pro marketing, lá em 2014, que eu montei minha primeira agência, que antes até de sair, quando tava a época da fanpage, você lembra que as fanpages bombaram? Sim, sim. Foi aí que foi meu primeiro contato com marketing. Aí eu montei minha primeira agência, só que não tinha volume ainda de procura, de demanda. O pessoal não valorizava. Não valorizava. Zero, era tudo muito mas superficial. Porque não entendia também, né? O custo-benefício não mensurável, o pessoal não investia. Algumas empresas queriam, mas não era precificado ainda. Ninguém sabia precificar, ninguém sabia como cobrar, ninguém sabia o que era esse trabalho ainda. Mas eu, ali muito pra frente, peguei as primeiras administrações, administrei as primeiras páginas, cobrava R$350, R$300 por página. Só que naquela época eu fazia coisas que eram muito mais rentáveis. Então eu mesma achava que aquilo não era bom pra mim. Eu dava aula particular pra crianças, reforço escolar. Aí, uma mãe me pagava R$800 por mês.
Aí, tipo, eu ficava 3 vezes na semana com o filhinho dela, 1 hora. Adorava ali, bonitinhos ali, chorando que passou de ano, sabe? Então, tipo, aquilo pra mim era muito mais legal do que ficar administrando uma página, fazendo postagem por R$300, sendo que, tipo, ninguém nem sabia o método daquilo. Era tudo muito novo. Mas eu fazia algumas. Aí, fui pros Estados Unidos. Os Estados Unidos foi mais interessante. Parei um pouco essa primeira agência. A segunda agência eu montei em 2017, voltada pro marketing de influência. Que eram os influencers, aquele boom que deu do Instagram aqui, que nem deu do TikTok ano passado, tinha dado em 2017 no Brasil. Eu comecei a vender os influencers pra marca. Carol, como começou isso? Um dia, em Orlando, em Orlando vai muita gente famosa, né? E eu ia lá, tal, encontrava e andava com eles. E o pessoal que é da área de publicidade, é muito fácil lidar com essas pessoas. Pra mim também nunca fiz questão de estar juntos e nunca foi uma área que me atraía, sabe? Empresário, sim. Empresário, quando eu vi um empresário, assim, alguém bem sucedido, eu achava o máximo, eu encantava, era meio tiete. Agora, o próprio artista, assim, eu nunca me identifiquei com essa área. Então, eu tratava eles totalmente de igual pra igual, ou seja, eles conectavam. Tipo, nossa, que legal. Virava amiga, alguém tratando normal. Alguém sem interesse. Então, tipo, lá ia muito jogador de futebol, muita coisa e tal. E, assim, sempre tive imã pra conhecer gente famosa. Na época eu comecei a usar isso nas redes sociais. Não tinha que fazer, não tinha que postar, postava isso. E aí as pessoas, as empresas, começaram a ver em mim um ponto de conexão com essa galera. E começaram a me procurar pra contratar eles. Falei, beleza, vi negócio nisso. Aí montei uma agência disso. Aí trabalhei com isso uma época, part-time, né? Quando eu voltava pro Brasil e tal. E montei a segunda agência. Aí essa foi com 2 sócios, pessoas bem famosas. Então um tá apresentador da Record. E o outro é influencer, assim, tipo, mais de 1 milhão de seguidores, já participou de vários realities. E a gente foi sócio. Só que eu era a pessoa do trabalho. Eles só queriam continuar sendo influencers bem-sucedidos. E eu achava que eles conseguiram. Na época eles eram menores e hoje eles conseguiram mesmo. E eu também consegui o meu sucesso empresarial. Objetivo. Que era o meu objetivo. E aí não rolou muita sociedade e tal. E a empresa meio que ficou assim. Aí foi quando eu montei em 2019, depois de 2 anos, a Caroline Senati Assessoria de Marketing. Quando eu estava no Canadá. 2020, na verdade. Quando eu estava no Canadá e eu montei a agência atual. E assim, os primeiros clientes dessa agência, eles começaram lá na época de 2017 em Londres. Meu primeiro cliente de social media, que está até hoje comigo, Luciane Duarte, ela foi fechada lá em Londres. Então ela olhou pra mim e falou assim, você é muito boa com isso, me ajuda. Porque aqui não tem quem faça isso, e não tinha mesmo. O Brasil, ele é muito avançado nessa área de influencer. É muito. Assim, é muito avançado. E eu, como comecei lá atrás, lá em 2014, com as fanpages, eu tinha um portfólio muito grande. Eu tava vindo nisso. Você já tava surfando essa onda. E eu gostava de rede social, sempre gostei. Então, assim, eu sempre fui viciada de rede social. Era um negócio que eu gostava de todas. Eu era do Orkut, eu tinha comunidade com os meus nomes. Eu fazia comunidade, eu gostava de viralizar as coisas no Orkut. Eu ficava contando quantas pessoas tinham visitado meu perfil. Eu era viciadinha de rede social de todas. Fui do Twitter, aí depois... Todas, eu gostava. E aí foi isso. Acho que de alguma forma, quesito emocional, acho que a rede social ela te supre bastante, porque você tá lidando com várias pessoas, aquilo supre um pouco de uma certa carência. Então acho que por isso que eu gostava na época de adolescência, assim. Aí tampa um buraco, né? Aquele buraco vazio. Eu acho que tampa, Enfim, aí eu gostava, e também uma coisa que me chamava muita atenção em rede social é que você se aproxima de pessoas muito distantes. Isso eu achava o máximo. E eu que sempre fiz negócio e não tinha network realista na época, o network da minha família era muito fraco, sempre foi. A rede social me aproximava de pessoas que pensavam como eu, de pessoas que agiam como eu e de pessoas famosas. Mas não porque eu queria a fama em si, mas porque eu sabia que conectada a elas, eu ia conseguir alguma coisa no lado empresarial, entendeu? E aí foi essa leva dessa segunda empresa. Caraca, velho, olha, assim, ó, você tem 28, né? Mas por tudo isso que você falou aí, foi só superficial de cada coisa. Mas eu comecei, será que eu vou morrer cedo? Ela tem 100, ela tem que voltar de novo. Cara, gente, pelo amor de Deus. Porque... Não. Você sabe? Não, tem o MS. Tem, nós temos aí. MS Botões. botões. Mais botões na tela e vamos falar de botões, gente. Botões. A importância de um botão que não enferruja nas peças jeans, principalmente. Pode ser usado em sarja. Usar máquina, é aquele que vai garantir a qualidade, lavar quantas vezes você quiser, jogar na máquina e não vai enferrujar. E assim, a MS Botões, ela tem uma excelência porque você que quer começar a sua marca pode começar com 3.000 botões personalizados, mas você que tem a sua marca gigantona e precisa comprar 300.000 botões personalizados, eles dão conta do recado direitinho e eles estão ali no ponto físico deles, na Mendes Júnior, no número 496. A Flávia dá um atendimento excelente.
Falou em qualidade de botões, falou em quem, Ivan? MS Botões. E faz um favor, vai lá na loja, porque eu tenho certeza, como a Simone disse, às vezes a gente tem um pouco disso, Simone, das pessoas que estão começando, que sentem um pouco de dificuldade. Ah, não vou entrar em empresa porque eu ainda vou fazer o que eu preciso ainda é muito pouco. Segue o nosso conselho, dá um pulo lá na loja, tá na Mendes Júnior, número 496, bate um papo com a Flávia lá, a gente tem certeza que vão te dar uma atenção, um atendimento maravilhoso e você vai conseguir, sem dúvida, fazer... Não, e vai conhecer, porque tem vários formatos e de outra botões. coisa, você chegando lá falando que veio pelo Modecast, você ganha a sua matriz de botão, né? Isso, Que você já economiza pra caramba e tenho certeza que te ajuda, ainda mais o começo, toda ajuda é bem-vinda. E você vai encontrar, de repente, poxa, eu não posso personalizar agora, tem alguns que são lisos, você já pode consumir, tá bom? Então, MS Botões, segue olha, muito. Sim, toca aqui. Bate, não, caso duas, bate. Gente, ó, o seguinte, a gente sempre fala de se impressionar, eu e a Simone aqui, nós temos uma evolução gigantesca, até pessoal. Eu e ela, a gente fala muito sobre isso, de tudo que a gente vive aqui nessa mesa, que nós construímos. Agradeço muito a Deus por Mais isso. um confronto hoje. E nós tivemos hoje algo aqui incrível que nós vivemos. Agradecer o Alex, que é um amigo em comum aí, que já me fala dela há muito tempo. Você falou O Alex, ele é uma pessoa... Eu admiro muito as pessoas que viveram essas fases. Porque às vezes eu vou contando, o povo fica falando assim, nossa, a menina é paeira, sabe? Tipo assim, ela tá mentindo. Então eu gosto de ter pessoas perto de mim que, tipo, viram tudo. O Alex é uma pessoa, porque o Alex, ele era amigo da minha mãe. Então ele viu todas essas fases. Ele viu eu trabalhando na clínica, ele viu como eu era com os meus amigos, ele viu tudo. Ele viu o divórcio, ele viu tudo. Isso é uma virtude, eu acho, de algumas pessoas, quando elas têm orgulho da outra. E, tipo assim, ele fala. É porque assim, imagina, o Alex, ele é uma das pouquíssimas pessoas que ele viu desde o divórcio. Então ele viu desde a menininha depressiva até uma mulher que se tornou forte, empresária e tal. Então, tipo, pra ele, assim, ele viu toda a jornada. Muitas pessoas, na minha vida principalmente, elas participaram de momentos. Por exemplo, o pessoal de lá da Vila Ed, eles pararam, eu parei de conectar com eles quando eu fui pra praia. O pessoal da praia, eu parei de conectar com eles quando eu fui pros Estados Unidos. Assim, aí, então eles viveram parte. Essa minha volta agora pra Praia Grande foi quando eu conectei com essa galera atual ali, que eu já tava diferente em nível de interesse e tal. Então foram pessoas que ficaram 3, 4 anos. O Alex é uma das pessoas que viu toda a jornada. Toda essa trajetória aí. Nossa, ele falou pro Ivan, mas você precisa conhecer a história dela. Ela é muito boa. Ela é muito boa, eu acho que, mas até mesmo nesse intuito de saber que isso vai chegar, não só por nós, mas que vai chegar em muitas pessoas. E você viu que não é só sobre marketing, a mensagem que ela trouxe aqui me confrontou muito como mulher, porque você vê que é possível você chegar em lugares que você nunca imaginou. Sim. E às vezes a gente se limita, crenças limitantes. E assim, se eu fosse olhar as minhas circunstâncias mesmo, eu falo isso numa palestra, minha família até ficou brava comigo, uma vez brigou comigo, porque eu falei assim, eu poderia ter dado muito errado. E aí minha madrinha me chamou, falou um monte pra mim, falou assim, Caroline, você foi muito bem criada, você não poderia ter dado errado. Eu falei, eu poderia ter dado errado desde lá do primeiro abuso, eu poderia ter dado errado desde o tapa que eu tomei de marido, eu poderia ter dado errado com 14 anos quando eu ia pra festas e eu andava com a criminalidade, eu via fuzil nas festas, eu poderia ter dado errado quando eu via pino de cocaína do lado da minha casa. Poderia ter dado errado de verdade, gente. Então, assim, a misericórdia de Deus, a minha família que me educou muito bem, as suas escolhas, as minhas escolhas. Então, assim, eu penso que independente de pessoas que não passaram o que eu passei, todos nós poderíamos ter dado errado, gente. A nossa vida, do jeito que estamos, é um sucesso. Porque poderia ter sido pior. Poderia ter sido muito pior. Cara, então, ó, gratidão a Deus, então, e as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Obrigado de verdade. Vai precisar voltar. Vai, porque é um livro. Vamos fazer um livro aqui? Sabe o que eu queria? Tipo assim, vir uma vez em algum podcast e contar a história inteira. Eu acho que ia dar muitas horas, mas eu queria eu mesmo contar a minha história desde o começo até o final. Convidada. Porque eu acho que eu nem eu consegui ainda. Cara, que legal você fazer 2024. Você pode... A gente pode criar, assim, o mês das superações. Isso, aí ela vem, e todo mundo que a gente sabe que tem uma superação, a gente vai convidar. Fechou. Deixa eu te perguntar uma coisa, fala pra gente encerrar aqui. Tem algum livro nessa tua trajetória aí que você leu? Você é de leitura ou não? Eu sou zero leitura, gente, mas tem alguns que eu li. Sim. Ou um livro ou um filme que você viu que você fala, cara, isso aqui seria bom pra alguém. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Paulo Vieira, que é O Poder da Ação. Ele te dá muito norte.
Esse livro é muito bom. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Essencialismo. Nossa, Também ele é muito bom. Terceira que pessoa. a gente fala o poder da ação, eu já li já, e esse da... Essencialismo, que a Carol tá lendo, Carol né? tá acabando, me ajuda, viu, Carol? Você acaba esse livro, que é o meu próximo. Amor, você precisa ler esse livro. É muito bom esse livro. E um livro que eu também li muito, isso eu li de verdade mesmo, é a Bíblia. Eu lia muito a Bíblia porque tem muita história real ali, né? De coisas que acontecem no nosso dia. Que nem você falou da frase do versículo de Provérbios, é muito verdade. Isso daí Muito forte. eu acho que o livro de Provérbios na Bíblia Deu um por dia, 30, né? 31, então para muito de bom. cada dia. São mensagens. Então arrasou. Então arrasou. Muito obrigado, tá? Obrigada. E a Foi um gente prazer ter gosta de você terminar aqui. com um brinde, né? Mas foi um prazer ter você aqui, Foi. porque assim, ó, e uma coisa, por mais que venha com tudo isso, a gente fica um pouco apreensivo quando a gente ainda não Que a gente tá conhecendo ela hoje, que viu, a gente tá gente? conhecendo ela hoje, assim, pessoalmente. E eu não dou tempo, né? Eu não respondo. Então, tipo assim, eu pareço assim uma pessoa muito chata nas coisas que eu não respondo. Tá bem, Ela é tô. objetiva, ela é direta. Você pode ir, mas não. Eu falei, não, mas é isso, então assim... Mas deu match. Deu match. Obrigado de verdade, foi um prazer ter você aqui. Obrigada, Espero que igualmente. nossas vidas aí Se cruzem por muito tempo. Por muito, Com muito certeza. tempo. E eu quero ir lá conhecer o espaço, porque a gente tem que ir. Não, Claro, gente, vocês têm que ir nos por eventos. internet. Vai ter um evento, vou aproveitar para convidar vocês, dia 26 de novembro, no domingo agora dessa semana, nesse domingo, a gente vai fazer um evento de inteligência emocional, realmente assim, para confrontar o nosso eu, com um treinador maravilhoso lá em Praia Grande, Hélio Trindade. Então, se vocês quiserem ir, estejam super convidados. Eu acho que vale super a pena para vocês entenderem também esse universo do litoral. Aqui no litoral, que eu já fui representante, eu viajei um pouco aqui, e eu ia no litoral, e tipo, cara, eu não sei, é outra vibe o litoral. É diferente. E a impressão que a gente tem, a gente trabalha em confecção, é tipo que no litoral o pessoal só anda de sunga e biquíni, sabe? Quando E pegando Mas é onda. verdade que jeans não usam muito mesmo não lá. rola, né? Não rola tanto. Não rola, mas assim, não Tipo assim, tanto. não é algo- Não usam, tipo, o jeans mais justo, o jeans mais skinny, o pessoal não usa muito mesmo. Mas não porque não se arrumam, é que lá quem usaria o jeans daqui, por exemplo, é a mulherada que lá usa muito alfaiataria. Eles gostam muito da alfaiataria pra trabalhar. Aqui a gente usa muito jeans pra trabalhar em São Paulo, né? Que é o mas eu digo conforto, assim, né? que parece, a impressão que a gente tem, a particular eu tô dando. Essa coisa chinelo praia, né? É como se tudo lá fosse Aquele biquíni. tererê. fosse um outro mundo. Aquele outra coisa. gente, nossa, a gente joga como se de o povo nem camisa, assim. trabalhasse, sabe? É, Tipo assim, Tatuagem de que a rena. galera curte vibe. Gente, mas vamos lá, Então, obrigado. Vamos fazer um Vamos brinde aqui, aqui. um brinde ao Valeu. seu tempo e a todo esse conteúdo. Modacasters. Bora, galera! ModaCast criado para você que é apaixonado pelo mundo da moda. Apresentadores: Ivan Lima, André Jorge, Simone Galesco. Edição: Áudio Mundo. Animação: Mitra Designer. Arte: Laurentino X. Estúdio Grafe Sale. E a opinião dada aqui são de inteira responsabilidade dos entrevistados. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais: TikTok, Spotify, YouTube, no @Universo da ModaCast.